Paz do Senhor Jesus, meus irmãos, bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu não sei que hora que você vai estar vendo esse episódio do Pode Fé, se é no seu trabalho, no caminho para a escola, enfim, que você seja abençoado por essa programação. Começamos aqui mais um Pode Fé e hoje é um episódio especial. Temos um ilustre convidado hoje aqui, né? Ele que tem mais de 17 mil seguidores no seu canal. E da minha parte, acho que dispensa apresentações. Vou deixar ele se apresentar para vocês, nosso querido pastor Igor Guerreiro. Por favor, a voz é sua. Rapaz, boa noite, bom dia, boa tarde, né? É uma satisfação estar aqui, uma correria, né? Alexandre é testemunho. E desde cedo aí, lá em Mogi Guaçu, né? Tivemos um evento lá, Café com Cristo, onde tivemos vários irmãos de diversos lugares, né? Do Brasil chegando lá. E aí ele foi lá, me raptou. Né? Ele me raptou. Ó, devemos esse crédito a você, Alexandre. Ele me raptou e me trouxe para cá para a gente poder fazer aqui, né, um comentário, uma entrevista, né, um bate-papo sobre o reino de Deus. Eu congrego no Ministério Casa do Pai, né, lá com o pastor Márcio. Um abraço aí para o pastor Márcio. E nós estamos muito felizes, né, por estarmos aqui. E estamos aqui para contribuir, né, para servir aos irmãos no que a gente puder, estar abençoando. Estamos aqui para poder servir. Glória a Deus, é isso aí. Eu tenho que confessar para o senhor que eu sou seguidor lá do seu canal. Estou acompanhando lá o estudo do mistério lá do sacrifício dos 70 touros aí, 70 né? 70 touros aí, ó, 70 touros. Ele já deu uma pitada aqui para nós em off aqui, né? Mas acompanhe o canal dele lá. Pastor, fala o seu canal para a galera seguir. Canal Venha o Teu Reino. Ó, quando você for procurar lá, você tem que colocar canal. Se você colocar apenas Venha o Teu Reino, vai aparecer um monte de hino. Então, tem que colocar lá, canal Venha o Teu Reino. Aí vai aparecer, você vai lá, se inscreve e fica por dentro de tudo que a gente está divulgando lá durante a semana. Glória a Deus, é isso aí. Aleluia. E estamos aqui também com o nosso irmão Alexandre aí, é um dos nossos idealizadores aqui do Pode Fé. E ele é o canal para o pastor Igor estar aqui. Irmão Alexandre também, se apresenta aí para a galera, dá as suas palavras. Bacana. Bom dia, boa tarde, boa noite para todos aqueles que estão sintonizados nessa programação. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Para mim é um privilégio, uma honra poder estar aqui com o pastor Igor Guerreiro, um amigo de longas datas. A gente ainda não se conhecia, né, pessoalmente, mas Deus preparou esse momento aí que a gente pudesse se conhecer. E é bênção. Hoje eu vou estar aqui com ele aqui. Vou pegar ele algumas perguntas aqui, o Rafael certamente. Olha aí, vai ser bênção para todos, em nome de Jesus. Irmãos, grande responsabilidade, hein? Tô diante aqui de dois gigantes da teologia aqui, viu? Mas vamos lá, a gente vai sugar o máximo que puder. Vocês vão ver aí um formato diferente de programa hoje, né? A gente montou aí, pra ser mais exato, dar esse crédito também ao nosso irmão Alexandre, ele montou um questionário aqui pra gente sugar o máximo que a gente puder da participação do pastor Igor Guerreiro amém. Com a gente aí, né? E eu acredito que o tema é de dúvida de várias pessoas, né? De crentes de várias gerações, né? Passa ano e entra ano e a igreja ainda tem esses questionamentos, né? Então, a nossa temática hoje, meus irmãos, do Pode Fé será acerca do mundo vindouro, né? E em relação também, já coligar também, em relação ao mundo dos mortos, né? Será que a minha esposa vai me conhecer na eternidade? Não sei. Será que eu vou ter lembranças dessa vida terrena? Vamos deixar para o pastor Igor responder para nós aí, né? E o nosso irmão Alexandre hoje já está com os alfinetes preparados, irmão. Então vamos para a primeira temática aí, né? Vamos aqui sugar o pastor Igor, né? Pastor, onde será a morada eterna dos santos? Será na terra ou no céu? Então, quando nós falamos de eternidade, nós temos que entender que existe uma promessa. E essa promessa ela é baseada nos profetas e nos nossos pais também. Deus ele fez uma aliança com Abraão. Abraão é nosso pai na fé. Ele não é judeu. Ele não é, isso é coisa de judeu. Ele não é judeu. Não havia Israel quando Deus fez essa promessa a Abraão. Abraão é o nosso pai na fé. E Deus prometeu a Abraão que ele iria herdar a terra das suas peregrinações. Olha, vai caminhando onde tudo que você fizer é teu, desde do rio do Egito até o grande rio Eufrates. Então ele peregrinou. E aonde ele peregrinou é dele. Só que é só dele. Deus prometeu a Abraão e a sua descendência.
E aí, quando a gente fala sua descendência, tem gente que remete isso aos judeus naturais, né? Aos judeus na carne, sendo que Paulo nos ensinou que os verdadeiros descendentes de Abraão é pela fé. Nós somos descendentes de Abraão pela fé. Não que não exista uma descendência natural, claro que existe, mas quando se fala de reino de Deus, que é a promessa do mundo vindouro, era essa a promessa que Abraão esperou pela fé. Não é isso que diz que ele morreu crendo, né, numa cidade que não foi construída por mãos humanas. E lá em Hebreus 11, no finalzinho, vai dizer que todos eles morrendo sem terem a concretização da promessa. Então, todos eles morreram crendo que um dia eles iriam herdar esta terra que Abraão peregrinou. Tanto é que Deus fala, a terra que tu vê. Então, olha só, a terra que tu vê. Qual era a terra que ele estava vendo? Era aquela terra ali que ele peregrinou. Para Jacó, ele fala, a terra que você está deitado, que eu prometi aos seus pais. É onde ele estava com a cabeça na pedra ali. Então, todos os indícios apontam para essa terra, baseado nas promessas feitas aos nossos pais. Então, não tem como chegar no Novo Testamento e mudar isso. Ah, eu vou mudar. Não tem como mudar. O apóstolo Paulo falou que a promessa, a aliança feita 430 anos antes da lei, não pode ser anulada, porque foi conquistada pela fé. Se quiser anular a promessa, vai ter que anular a fé, vai ter que cancelar a fé de Abraão. Está em Romanos 4. Aí cancela-se a fé, cancela-se também a promessa de ser herdeiro do quê? Ele fala, herdeiro do mundo. Então pronto, não tem mistério nisso. Onde é que será a nossa morada eterna? Apocalipse 21. A nova Jerusalém desce do céu. Desce do céu vai para onde? Para o céu de novo? Não. É a teoria do ioiô? É ioiô? Não Ela faz desce sentido. do céu e vai ser estabelecida na terra que Deus prometeu a Abraão, Isaac e Jacó. Maravilha, maravilha. Nosso irmão Alexandre aí tem alguma Bacana, pastor. pontuação aí teológica para nós também? Tenho sim. Eu gostaria já de antemão aqui falar que considero todas as palavras do pastor Igor, né? Creio da mesma forma. Porém, pastor, eu gostaria que o senhor me explicasse um texto que é muito... Pô, é hora do alfinete, irmãos. É muito usado aí pela maioria dos evangélicos, né? Em todo o Brasil, por que não todo mundo, né? Principalmente aqueles de cunho pré-tribulacionista, dispensacionalista, que acredita que a eternidade será no céu. João capítulo 14, pastor, versículo de número 1 ao 3. Jesus ali, ele está conversando com seus discípulos, né? Numa despedida praticamente. Ali ele já está vendo ali o Gólgota, né? Os últimos passos dele aqui nessa terra. E ele começa a ver que o coração dos seus discípulos estavam tristes. Eles estavam meio que perturbados, né? Turbados, por que não? E aí no versículo 1 ele diz assim, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Como se fosse um consolo, né? Esse verso. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejai vós também. Esses versículos aqui não quer dizer que nós vamos para o céu? Então, o interessante de João 14 é ler o capítulo todo. Não só esses 3 versos. Não, ler 3 versos está lendo isolado. Além de considerar o verbo estou. Ele fala assim, porque para onde eu estou, ele não fala para onde eu estiver. Onde é que Jesus estava naquele momento? Os discípulos na terra. Sim. Aí é que eu estou dizendo, tem que ler o capítulo todo, que ele vai explicar onde ele está. Então na palavra estou ali, tem uma transliteração ali diferente ali. A palavra grega, né? Tem algumas versões que traduzem estiver. Estiver tá errado. Está errado. Ali é a palavra eime. Eime. É a primeira pessoa do modo singular, indicativo presente. Eime. É para onde eu estou. Essa tradução está correta. Né? Ou seja, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, Cristo também em mim, na casa de meu pai muitas moradas, se não fosse assim, não vou teria dito, eu vou preparar-vos. Né? Eu vou preparar um lugar. Eu vou preparar você lugar. Porque quando eu for, ou seja, ele vai sair da terra um momento. Não é isso? E lá do céu ele vai preparar lugar. Para quê?
para nos levar aonde ele está, ou seja, para ele mesmo. Porque para onde ele estava, onde é que ele estava? É só ler o contexto que ele vai responder onde ele estava. Ele vai dizer, não creio que eu estou no Pai e o Pai está em mim? Né? Então, ele iria nos preparar lugar, nos levando para ele mesmo, ou seja, nos levando a essa dimensão a qual ele estava, porque ele queria que nós estivéssemos aonde ele estava naquele momento. Onde é que ele estava naquele momento? No Pai. E como é que ele está no Pai? Pelo Espírito. E qual é o contexto de João 14? O Consolador. Consolador. Então o pastor está pontuando que a morada ali, né, que Jesus se refere, não é um lugar específico, mas é o próprio crente em si. Sim, tanto é que no versículo 23 de João 14 ele vai dizer. Se você quiser ler aí, você pode ler, ó, versículo 23. 23. Respondeu Jesus, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. Na casa de meu Pai Há muitas moradas. moradas. Então a casa do Pai aqui não é o céu. A casa do Pai, Hebreus 3,6. Nós somos a casa de Deus. E tem outros textos que falam sobre isso. Nós somos templo, templo é casa. Santuário, santuário é casa. Edifício, edifício é casa. Tabernáculo, tabernáculo é casa. É só mais uma figura. Deus não habita Em templos. em templos feitos por mãos humanas. Ele habita na igreja. A casa é a igreja. E as moradas são os membros em particular. No caso, cada um de nós. Cada um de nós. E todo o Perfeito. capítulo 14, 15, 16 e 17 vai trabalhar a temática da unidade, vai trabalhar a temática da videira, eu neles, eles em mim, vai trabalhar toda essa questão do Consolador. 14, 15, 16 e 17, começando nesse capítulo aí, vai trabalhar a questão, basicamente, do novo nascimento. O texto fala de novo nascimento. Levar para ele mesmo não é levar junto com ele, é levar para ele, ou seja, nele. Onde é que ele estava ali naquele momento? No Pai. E o Pai estava nele. E como que ele vai fazer isso? Ele tem que subir, porque é de lá de cima que ele vai enviar o Espírito, que é o que nos prepara para a habitação plena do Pai, para que um dia Deus seja tudo em todos. Glória a Deus. Pensa, hein? Então podemos aí, vamos dizer assim, fazer uma afirmativa que uma prova da ressurreição e ascensão de Jesus é o Espírito Santo Com operando certeza. na igreja. Então não tem uma moradinha lá no céu, casinha, A nossa- apartamento, nada. Você quer cancelar a minha cobertura, irmão? Tem gente que quer falar, mas mesmo que seja um puxadinho lá para o já quer fazer favela, já quer fazer minha casa, minha vida. Lá na Nova Jerusalém. Meu Deus! O que Deus prometeu foi uma cidade. O texto está bem claro lá em Hebreus 11, que Abraão aguardava uma cidade. Deus não prometeu uma casa, Deus prometeu uma cidade. E nessa cidade é onde nós vamos, claro, vamos herdar essa Nova Jerusalém. Ela é a cidade que nós aguardamos, que um dia vai descer do céu. Então, ainda que esse texto fosse para Nova Jerusalém, que só poderia ser, que trata disso, ainda assim estaria errado. Porque a Nova Jerusalém não está sendo preparada, ela já está toda pronta. Exatamente. João viu ela. Antes Ela da fundação do toda mundo, né? Antes da fundação do mundo. E Hebreus 13, se não me engano, vai dizer que a cidade que ele nos preparou. Está escrito assim, nos preparou. No passado, né? No passado. No passado. A Nova Jerusalém já está pronta, não tem nada para ser colocado ali. Então, quando eu faço a obra aqui embaixo, eu não acrescento um tijolinho lá em cima, lá igual a gente... galardão, sim. Lá não, o seu galardão, sim. Agora, a cidade já está pronta, não tem o que fazer ali. Ela já é livre, ela já está preparada. Ela Eu achei que os anjos eram pedreiro. Não, né? Não. Tem anjo, vamos dizer que anjo é pedreiro, ministro de... A confecção da alvenaria é a obra dos irmãos aqui embaixo, né? Eu já ouvi muito, né? Ô, irmão, garanta, né, o seu tijolinho lá, faz a obra de Deus que lá em cima vai sendo construído. Uma pregação bem católica romana, né? Mas, bom, aí já... Heresia, né? Então, Heresia. No caso, o pastor pontuou, então se a gente pode dizer assim, essa morada aqui foi prometida a Abraão, que ele teve essa visão, não era assim, vamos dizer assim, na sua totalidade terrena, o negócio era espiritual, era além. É porque são duas coisas. A cidade na terra. Né? Então é como se eu prometesse a terra e prometesse a cidade. A cidade vai acoplar na terra.
Tipo, a terra eu te dou, mas a morada é eu que desço ela até você. Exatamente. A sua parte é caminhar nessa terra Profundo todinha. isso, hein? E a minha parte é fazer a Nova Jerusalém descer do céu e estabelecer na terra que eu te prometi. Como sede desse mundo. Como sede. A Nova Jerusalém, aquele tamanho todo dela gigantesco, ela cabe certinho, né? Do rio do Egito até o grande rio Eufrates. Eu pergunto, quando que na história Israel foi do tamanho do Egito até o rio Eufrates? Isso é um questionamento, né? Eu acho que é em Hebreus 15, 52, que Paulo fala que ele vê a cidade descendo. Acho que é 15, 52, é isso? Não. A cidade descendo. Onde é a Sião celestial, algo assim, ele pontua ali? Não, é Hebreus 12. Hebreus 12. 12 e 22. 12 Chegaste 22. na Nova Jerusalém, no Monte Sião celestial, a assembleia dos anjos, primogênitos arrolados nos céus. Isso, é isso mesmo, Hebreus 12, 22. Porque às vezes a ciência que a gente tem é que a cidade santa vai descer lá em cima de Jerusalém, né? Em cima daquela cúpula, daquele domo lá de ouro puro, daquela mesquita, né? Não vai nem estar existindo mais aquilo dali. Então a gente acha assim, né? Vai todo mundo morar lá em Jerusalém. Só que na verdade é outro lugar, então. Claro que no reino milenar ainda vai existir uma restauração de Jerusalém, sim. Só que o reino milenar ainda não é o Apocalipse 21 e 22. O Apocalipse 21 e 22 já é a eternidade. Mas isso não significa que durante o milênio a gente não terá acesso a essa cidade. Por quê? Porque o Pai estará lá no céu ainda e a gente terá acesso ao céu. Você pode ver, por exemplo, lá em Apocalipse, no capítulo 7, vai dizer que a igreja está no mar de vidro. Né? Como que a igreja vai estar lá no mar de vidro? No reino milenar. No reino milenar, a igreja vai estar aqui na terra reinando, porque ela reina sobre a terra, Apocalipse 5:9, mas ela tem acesso ao céu, ela pode subir ao céu. E nesses momentos em que ela sobe ao céu, ela está em constante adoração ao Pai. E Apocalipse capítulo 7 vai falar que aquela grande multidão que venceu, né, a marca da besta e tudo mais, eles trabalham dentro do templo, do santuário, dia e noite. Ou seja, lá no céu tem um templo, tem um santuário, está escrito isso o tempo todo no Apocalipse. E a igreja vai ter acesso, vai fazer serviços sacerdotais nesse templo celestial. Então o terreno, assim, mesmo que transformado e glorificado, vai ter acesso ao mundo espiritual. Claro, a gente vai subir ao céu com certeza. Tem texto na Bíblia, em Apocalipse fala isso. A gente terá acesso ao céu. O Pai vai estar lá ainda. A Bíblia diz que estarão diante do trono adorando ao Senhor, diante de Deus. Então, o Pai só desce na eternidade. Então, o único momento que se encaixa para a gente estar adorando ao Senhor, e isso se encaixa com o quê? Com os turnos de adoração de Davi. Como é que eram os turnos de adoração de Davi? Eram 24 turnos, né? Que era dividido aí de 15 em 15 dias durante um ano. E aí, esses turnos, o sacerdote ia para Jerusalém para o templo ficar lá 15 dias. Depois voltava a fazer os serviços de marido, né? Os serviços braçais e tal. Já a igreja, ela também terá os seus turnos de adoração. E ela vai constantemente subir ao céu, né? Isso é uma coisa que a gente vê lá em Jacó, que os anjos sobem e descem numa escada, né? Então, existe um caminho de subir e descer. A igreja vai, creio eu, né, que pode utilizar dessa escada também, e terá acesso a esse templo, onde fará esses serviços sacerdotais por escala. Por que tem que ser por escala? Porque a gente também tem um serviço de governo aqui na Terra. Exatamente. Né? Então, existem doutrinas que ensinam que a igreja vai ficar só no céu. Está errado. Eu já ouvi aí, né? Reino milenar só no céu. Está errado. Não, ela terá acesso ao céu. A igreja vai ficar só na terra, nunca vai para o céu. Não. Ela reina na terra, mas ela também tem acesso ao céu. Assim como os anjos. Assim, exatamente. Os anjos fazem isso hoje. Uhum. Eles vêm para a terra, sobe, faz o que tem que fazer aqui e sobe. No nosso caso, nós fazemos o que tem que fazer lá e descemos. Então, no caso, aquela referência da escada de Jacó, do que ele vê ali, aquilo é uma realidade que está acontecendo agora. Que dali é uma visão. É uma realidade, né? Os anjos subindo e descendo. Pela escada. E essa mesma escada, ou esse mesmo acesso, o irmão está pontuando que a igreja vai ter também no reino milenar. Vai Profundo, ter esse acesso. Por isso que a Bíblia fala que eles servem no templo dia e noite. Não tem dia e noite no céu. No céu, não tem lua lá. Aqui que tem. Mas o que é essa referência, dia e noite?
que está havendo turnos de adoração. Está em Apocalipse 7. Então é uma linguagem aí para a gente tentar Entender que compreender. tem turnos de adoração. Então, no 7,14? acho que é 7,14 ali. E ali é a visão dos glorificados, porque fala que eles não enxugariam das suas lágrimas toda a dor, né? Enxugaria suas lágrimas e toda a sua dor. Então, ali são glorificados e eles trabalham, não é gente morta. Eu já vi pré-tribulacionistas pegando esse texto aí para falar que é gente morta vindo da grande tribulação. Está errado, morto não trabalha. Esse pessoal está trabalhando. Morto descansa. Esse pessoal está servindo no templo. Eles estão servindo dia e noite. É que aqui fala, né? Desculpa cortar o senhor, pastor. Diz assim, ó, respondeu-lhe, meu senhor, tu o sabes. Ele então me disse, são estes os que vêm da grande tribulação. Pausa aí rapidinho, desculpa agora. Ok. Eles vão dizer que vem, está no sentido de vem vindo, né? Está vindo. Morreu e está subindo para o céu. Morreu só e está subindo aqueles para o que céu. interpretam que está morrendo e está subindo. Na verdade, eles vêm vindo porque é um turno contínuo. Não para de chegar. São turnos que vai e vem. É isso. Mas e essa referência da grande tribulação? Esse marco porque aí. ele está focando nos da grande tribulação, igual Apocalipse capítulo 20. Então é uma parcela da igreja que teve na Ele grande tá vendo uma tribulação. parcela ali. Apocalipse 20 está falando... Então é mais para distinguir um grupo que está servindo esse turno do que numa totalidade de todos que atravessaram a grande tribulação. Em Apocalipse 20 você vai dizer, vai falar ali que aqueles que foram degolados reviveram e reinaram. Mas só vai reinar quem foi degolado? Não, mas tem muita gente que não foi degolado e vai reinar. Boa, pastor, boa, entendeu? boa. Então assim, o foco ali Apocalipse 20 são os degolados. O foco aqui são os que vieram da grande tribulação. É um distintivo. Tipo, esse turno aqui é dos irmãos que passaram pela grande tribulação. Exatamente. Entendi. E aqui diz, né? Lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Razão, versículo 15. Porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. Aí, no seu santuário, o santuário de Deus, não feito por mãos humanas, é a que está lá no céu agora. Que tem um santuário lá. Esse santuário seria a Nova Jerusalém, pastor? Não. A Nova Jerusalém não tem templo. Está lá em Apocalipse 22. E nela eu não vi templo. Esse santuário fica fora do templo, fica fora da cidade. Esse santuário poderia ser algo que o Senhor disse para Moisés replicar? É desse santuário mesmo. É esse mesmo. Que marca da aliança. A referência do tabernáculo, então, é esse santuário que está dando essa referência. E faz conforme o modelo que eu te mostrei no monte. Ele viu esse daí. Penso, hein? Forte, hein? Meu Deus. Papai. Eu tô vendo, irmãos, tô vendo que uma programação só vai ser pouco. A gente fez uma pergunta e tá saindo com 2 respostas. Além de morar aqui, vai ter acesso aos céus. Vai Glória a Deus. Quer apontar alguma coisa, irmão, pra gente ir pra próxima Não, questão? perfeito. Pode ir pra segunda questão. Valeu. Então vamos lá, meus irmãos. O tópico 2, que é a nossa segunda pergunta aí, é como entender a expressão mundo vindouro descrita na Bíblia. O que é esse mundo vindouro? O que a gente pode esperar e o que ele tem de diferente desse agora que a gente está vivendo? Então vamos lá, nós estamos no segundo mundo, que já houve um mundo antigo de Pedro, que Pedro fala, que foi engolido pelas águas, que é o mundo pré-diluviano. Então já existia um mundo, né? E esse mundo, ele já passou pelo Éden, né? E ele já passou ali pelos Nefilins, e ele foi sucumbido pelas águas do dilúvio. E chegamos no mundo atual, que João fala que o mundo jaz no maligno, tá? Então, o mundo de hoje, ele está nesse processo de trevas, ainda que tem pequenos luzeiros nela, que preserva como sal essa terra. Mas, está ali, o mundo jaz no maligno. Jaz é estar debaixo do poder do maligno. Sobre o domínio. Né? Sobre o domínio dele. Por isso que é chamado de o príncipe desse mundo, príncipe da potestade do ar. Muito bem. E aí nós vemos essa promessa. Também está em Hebreus capítulo 6, né? Que vai falar aqueles que experimentaram os poderes do mundo vindouro. Isso. Não é isso? Então, existe um mundo que há de vir. E Hebreus também usa essa expressão, o mundo que há de vir. Né? A cidade que há de vir. Bom, quando que ela vem?
Apocalipse 11:15. E não só Hebreus, como também em Mateus capítulo 12, versículo 32, né? Jesus falou que aquele que blasfema contra o Espírito Santo não terá perdão nem neste mundo, nem no mundo vindouro. Nem no mundo por vir, né? Não, tem expressão, tem algumas bíblias que traz o mundo vindouro. Vindouro, é o mundo que está vindo, está chegando Isso, o mundo. está chegando, isso. Não é? E quando que esse mundo chega? Esse mundo chega em Apocalipse 11:15, né? E tocou o sétimo anjo a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos deste mundo passaram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Então, neste momento, é que há a troca de mundo. Por isso que o céu é enrolado como pergaminho, né? Os montes são desfeitos. Por quê? Está se trocando a roupa desse mundo. Está saindo o mundo do diabo, aonde ele é preso, não é? Em Apocalipse 20, e agora todos os reinos desse mundo passam a ser do único rei que virá sobre este mundo, que é Jesus. E ele será rei, Zacarias 14:16, ele será rei sobre toda a terra. Ele vai reinar sobre toda a terra. Em Daniel 7:27 diz que os reinos e os domínios desse mundo, né, vão obedecer aos filhos do Altíssimo. Ou seja, todos os domínios vão passar a ser não somente de Cristo, mas também da sua igreja, porque a noiva reina com o noivo, né, a adjuntora dele. Então nós estaremos reinando junto com ele. Esse é o mundo vindouro. Um mundo onde o diabo e os seus demônios estão no abismo, aonde a morte ainda existe para as nações, não para a igreja, que a igreja já foi glorificada no arrebatamento, né? Mas ainda existe uma parcela da humanidade que não está glorificada, que elas ainda que o diabo esteja preso, mas pelo fato de elas terem a natureza pecaminosa, ainda vão estar pecando e ainda vai existir morte. Mas como a tentação diminuiu bruscamente por causa do diabo preso, vai haver, como está em Isaías capítulo 65, a longevidade de vida novamente. Aquela idade que o pessoal morria com 700, 800, vai voltar tudo de novo. Vai voltar então. Vai. O INSS aí vai que se cuide. Vai eu acho que voltar aí. a aposentadoria vai ser com 800 anos. Verdade. Pastor, o senhor pontuou algo aí acerca do céu ser enrolado como pergaminho. Então a Terra vai sofrer uma transformação. O mundo como a gente conhece hoje, não vai ser a mesma coisa. né? Acho que é Romanos 12:22, até a Terra anseia, né? A partir do versículo 19, Romanos 28. 8. 8. Né? Que toda a criação geme. Geme. Né? Pela manifestação dos filhos de Deus. Né? Então, toda a criação, toda a quitície, né? Toda a criação, seres humanos, né? Tudo será transformado. Tudo será transformado. É o ano da libertação, o jubileu. Então vamos dizer assim, a igreja ela vai viver essa transição. O irmão, eu vi que o irmão ele atrelou ali a igreja ao novo mundo, ao governo. Então nós vamos viver essas duas eras, né? A gente está vivendo o mundo antigo, né? Sendo ainda do mundo antigo. O mundo atual será um outro mundo antigo também. Então há um terceiro mundo aí. O primeiro antediluviano. Isso. O segundo é esse que nós estamos vivendo. Uhum. E a igreja vai passar aí a viver um outro mundo dentro do reinado milenar. A terra é a mesma. O que muda é o que está em cima da terra. Né? Então a terra um dia teve o Éden, depois teve os nefilins, depois teve os pecados atuais por conta do príncipe desse mundo, depois terá o rei dos reis. O planeta continua o mesmo, né? Geração vai, geração vem, mas a terra permanece para sempre. Eclesiastes 4. Porque Deus prometeu para sempre a essa terra a Abraão. Ela só será transformada, regenerada. Eu já vi algumas teologias, mas assim, aniquilistas, né? A terra é apagada da face do cosmos. Deus não cumpre a promessa que ele fez com Abraão, simples assim. Entendi. Seria o que está pontuado lá em Mateus 19:28, pastor, que o senhor está pontuando aí, que diz assim: Jesus lhes respondeu: em verdade vos digo que vós, os que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. A palavra regeneração aqui no grego é paligenésia, que dá a ideia de trazer algo ao seu estado original. É isso mesmo? Vai restaurar. Né? E esse texto, tem outros textos dos profetas, Jeremias, Isaías, vai usar essa palavra restaurar a terra.
né? Então Deus vai restaurar realmente a terra. Então os testemunhas de Jeová, não estão errados nessa questão aí. Porque eles estão o seguinte, né? Testemunho de Jeová, eles acreditam em duas coisas. Eles acreditam que a grande multidão vai herdar a terra e os 144 mil vai morar no céu. Eles fazem essa distinção. Então assim, meio complicado. certo, meio certo. Eles acertam em uma coisa, mas erram em outra. Meio certo. Né? Entendeu? Agora, eu prefiro usar o exemplo dos judeus, porque os judeus ensinam isso. Ensina. Judeus messiânicos, creem em Jesus Cristo. Não é? E os judeus é mais antigo que o testemunho de Jeová. E eles acreditam fielmente que a terra será restaurada. Aí, você vai passar a mão no leãozinho lá. Viu? Leãozinho. O urso panda. Pegar lá, uma serpente. Não, eu tô tranquilo. Não deu certo, não deu certo. Não deu certo, né? A Eva lá com a serpente não deu certo. Vamos pular essa parte. Se começar a falar, você pega e corta a cabeça. Serpente que fala, corre, né? Tem essa do meme que tá rodando aí, que ela mexe a boquinha de lado falando um idioma americano e vamos fugir. Eita. Bom, então essa expressão então do mundo vindouro, né? Será esse reflexo dessa transformação que está em Romanos 8, 22 e outros textos. Hebreus Que 12. a igreja vai viver essas duas eras. Nós vamos ver, né, que nós somos igreja, claro, né? Então é essa transformação de filosofia, de caráter, de tudo. E se o pastor quiser responder, isso não está na pauta, eu acho que também é dúvida de alguns. Vai continuar como está? A terra vai continuar? As tecnologias, essas coisas? Creio que não. Vai ser totalmente agrícola. Porque a tecnologia é fruto da Revolução Industrial. E a Revolução Industrial é uma revolução injusta. Você está trabalhando em máquina. Você está trabalhando e o seu corpo ele não está aguentando aquilo dali. Você trabalha 8 horas por dia, você é um patrão e esse patrão ele está sugando toda a sua energia no CLT. Então, esse sistema é desse mundo. Isso é desse mundo. O sistema de Deus ele é agrícola. É como se fosse um período medieval, como se fosse um feudo. Né? O que é os feudos desse período medieval? O feudo ele é o senhor da terra. Quem vai ser o senhor da terra? A igreja. Né? E aí você vai... O que o senhor ele oferece para o camponês ali? Né? Ele tem a moradia dele, ele tem a segurança, né? E para que ele tem a moradia e a segurança? Para ele produzir a comida e cuidar da terra. E a gente vai ver isso claramente nos textos de Ezequiel, nos textos de Isaías, nos textos de Amós, onde as nações eles plantam, eles cuidam, né, do terreno, daquela terra ali, procriam, né, casam e geram filhos. E quem é que dá a segurança, apesar de nem precisar de segurança, né? Mas quem é que dá ali aquela terra para eles? Os donos da terra. Quem seriam os donos da terra? Os reis sacerdotes. Maravilha, irmão. Que se assemelha aos senhores feudais? Com uma medida de justiça, né? Entendi. Uma tipologia. Uma vamos dizer. Tipologia, entendi. Maravilha. Perfeito. Você já se perguntou sobre isso, pastor Alexandre? Essa questão? Não. Será que eu vou andar com meu carrão potente aí? Não. Turbo Pra que carrão? Você tá glorificado. Até porque que na grande tribulação, eu acho que nem internet vai ter. Meu turbão 2.0 acelerando nas vias da eternidade. Eu prefiro andar nas asas do querubim. Minha lupa, né, espiritual. Você vai vir com o seu carro, vai estar lá naquela carruagem de Elias lá. Fogo, né? Meu Deus do céu. Algo nunca visto, hein? Algo nunca visto. Glória a Deus. O pastor Alexandre quer pontuar alguma coisa? Bacana. Perfeito. Rapaz, eu tô saindo daqui mais crente, viu, irmão? Eu tô saindo daqui mais crente, viu? Ó, irmão, o dia que eu for glorificado, pastor Alexandre, vocês podem ficar com o meu carro. Amém. Dá para as nações. Deixa o Ponte de Cristo. Deixa para dirigir lá. 666. Ai, aleluia. Um episódio vai ser pouco, irmãos. Pra você que tá acompanhando a gente aí, um episódio, ele vai ter que voltar. Vai ter que voltar. São tantas questões aí e glória a Deus por isso. Muito bom ter a pessoa do Senhor conosco aqui no Pode Fé, viu? Olha só como é que Olha, nós estamos aí na terceira, na quarta. Bom, então vamos lá pra gente adiantar aí, que o tempo é inimigo, não nos espera, né? Pastor, nosso terceiro questionamento aqui, nosso terceiro tópico é: os cristãos que morreram em Cristo já estão nesse mundo vindouro de alguma forma? Não. Ou ele ainda não foi inaugurado? Não.
Eles estão aguardando no mundo intermediário, que a gente chama de mundo dos mortos. Né? Que no Antigo Testamento é Sheol e no Novo Testamento é Hades. Eu sei que existe uma teologia que ensina que a igreja, ela, ao morrer, vai para o céu, só que não tem nenhuma base bíblica para isso, apesar de existirem textos que parecem dizer, por exemplo, morrer está com Cristo, né? 2 Coríntios capítulo 5, né? Prefiro morrer e habitar com o Senhor. Todos os textos que a gente pode responder com calma, tá? Mas o fato é que a vitória sobre o Hades é na ressurreição. E o levou cativo o cativeiro, né? Que tem esse texto lá de Efésios. Essa ideia algumas pessoas usam aí para falar da elevação do seio de Abraão. Levou cativeiro, levou os crentes para o céu. Essa interpretação. Mas... Trocou o lugar. Antigamente era lá embaixo, agora é lá em cima. Pois é, mas presta atenção. Ele levou cativo. Elevação, hein? Olha só, ele levou cativo. Então, o que é levar cativo? É levar preso. O cativeiro é a prisão. É o que aprisionava. Tá falando de gente? Não. Eu também tinha essa percepção, né, mas... Ele tá levando preso à prisão. Ele tá levando preso que aprisiona. Não é levar pessoas para o céu. No caso, então, é a morte em si. Ele levou a morte preso. A morte está debaixo da sua autoridade. E não somente a morte, mas o engano, a mentira, tudo aquilo que o homem tinha antes de nascer de novo, de receber o dom de Deus. Ele primeiro leva cativo, subindo aos céus, levou consigo o cativeiro, dando dons aos homens. Então ele livra o homem, liberta o homem, né, do seu cativeiro e dá o dom para o homem. Isso ele faz lá no céu. Agora leva isso para ser humano. Faz sentido? Ele levou cativo pessoas. Quando o texto diz que ele leva cativo o cativeiro. Realmente não faz. Realmente é. Não, ele levou cativeiro o seio de Abraão. Então, antigamente, o seio de Abraão estava livre. Era uma prisão, o seio de Abraão? No caso, é algo desejado, né? Está no seio de Abraão. Então, acaba ficando, de qualquer forma, contraditório, né? Contraditório. Nunca que a igreja interpretou assim. Eu tenho diversos textos aqui da patrística, 1º, 2º, 3º século, onde eles interpretam exatamente isso que eu estou falando para você. Ninguém nunca interpretou esse texto falando que é levar pessoa para o céu. Nunca, não teve nunca. Só a igreja católica que interpretou assim. Então essa é uma teologia nova, se a gente pode pontuar assim. Uma teologia romana. Então o protestante aí que tem essa visão, o pastor ainda tá arraigado aí. Falou algo interessante, falou da patrística. Algo que eu acho que poucos evangélicos nos dias atuais, pastor, têm conhecimento, né? Sobre a Patrística é minha prima. É Patrícia. Uma vez eu falei sobre isso numa escola dominical e me zombaram, né? Agora, se você falar de Zwinglio, de Calvino, de Armínio, eles vão dizer, caramba, esses são grandes homens de Deus. Isso mesmo. Mas não pontua os teólogos, né? Do 1º, 2º, 3º século, que o senhor pontuou aí da Patrística. Os discípulos fizeram o que Jesus mandou fazer. E de fazer discípulos. Então os apóstolos fizeram discípulos. E você tem documentos. Isso é do conhecimento de todos. Você tem hoje livros da CPAD, da Editora Vida. Você tem uma Bíblia, que é a Bíblia da Patrística, onde os comentários não tem nem português ainda, só tem em espanhol. Os comentários são todos da Patrística ali. Então você tem uma gama de informação, já tem uma coleção daqueles livros verdinhos da Editora Paulus, né, que mostra esses livros há mais de 20 anos aqui no Brasil. Então, o que nós temos ali? Nós temos coleções de livros onde nós temos documentos que mostram a fé dos discípulos dos apóstolos. Aí você tem Policarpo de Esmirna, você tem Barnabé, você tem Inácio de Antioquia, Didaquê, você tem Clemente de Roma, discípulo de Paulo, você tem Irineu de Leão, Justino de Roma, Vitorino de Petor, um monte de gente. Dezenas de pessoas que você, lendo os livros dele, você consegue enxergar. Atanásio também, né? Atanásio de Atenas, né? Você consegue enxergar muito
Praticamente 90% do que a gente ensina é o que eles ensinavam também. Vamos dizer assim que é uma teologia mais pura, mais perto de Mais Jesus. original, mais original. Porque está próximo dos apóstolos. Mais original. E é por isso que a igreja de hoje não é muito dada a ler eles, porque o que eles entendem hoje já é uma doutrina muito mais reformada. Só que o propósito de Jesus não é reformar a igreja, é restaurar, é trazer ao estado original e não fazer um reboco diferente. Reformar é fazer um reboco diferente. Restaurar não, restaurar é deixar do mesmo jeito como estava no princípio. Trazer a sua originalidade. A originalidade. Por isso que eu volto muito lá atrás. Eles são criticados porque eles não tinham uma sistemática. Ah, mas eles não tinham sistemática. Tudo bem, mas mesmo não tendo sistemática, todos eles criam no arrebatamento depois da grande tribulação. Todos eles criam no reino milenar literal. Todos eles criam que haveria de enfrentar o anticristo. Todos eles acreditavam que Jesus Cristo era Deus e era adorado. Todos eles acreditavam que Jerusalém seria restaurada e que o milênio seria na terra por 1000 anos. Todos eles acreditavam que a Nova Jerusalém viria depois, né, do reino milenar. Todos eles acreditavam que existia espírito, alma e corpo. Todos eles acreditavam que as almas, ao morrer, iam para debaixo da terra. Então, ainda que não existisse uma teologia sistemática, mas existia artigo de fé, eles criam alguma coisa. E é só ler fazer essa leitura que você vai ver que eles acreditavam assim. Eles acreditavam no livre-arbítrio. Falar que não existia livre-arbítrio era uma blasfêmia. Justino de Roma diz que negar o livre-arbítrio do homem como é que ele usa a expressão? Não é o acúmulo, né? Mas ele fala que é o cúmulo da impiedade. E está chamando Deus de impiedoso, porque ele cria um homem e tira do homem o seu poder de escolha. Então, assim, fazer essa leitura da patrística, ela é importante porque ela vai quebrar muita teologia de hoje. Mas quem que está disposto para isso aí? Quem que está disposto? Nas eras, vamos dizer assim, da internet, muitos temem o cancelamento, né? Cancelamento. E também desfazer tudo aquilo que eles aprenderam também é poucos que querem, né? Eu já sofri repressão por isso, viu? Eu fui convidado por um irmão a não mais falar de teologia com ele, se eu quisesse ser amigo dele. Mas, meu irmão, fica à vontade, a palavra é sua. Tem algo para pontuar? Cadê os alfinetes aí? Sim, vamos lá. Se os cristãos não experimentam, ou melhor, não têm acesso a esse mundo vindouro, pastor, como entender então Hebreus capítulo 6, verso de número 4, né? Que é o texto célebre lá para apostasia, né? Deliberada. Que é possível uma pessoa que está na graça cair, enfim. É impossível, pois, versículo 4 de Hebreus capítulo 6, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram um dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro. Esse mundo vindouro é o que nós estamos falando aqui. Então, esses cristãos aqui, eles já experimentam? Os poderes, sim. Mas não têm o acesso pós a morte. Não. O acesso ao reino, o que é o reino? O reino é o estabelecimento de Jesus aqui na terra. Esse estabelecimento só acontece depois da ressurreição. Né? Não tem como herdar o reino antes de ressuscitar. Mas experimentar eu posso. Você pode experimentar os poderes do mundo. Experimentar, você experimenta agora. A dimensão espiritual. Sim. Por exemplo, Jesus, quando é perguntado lá pelos discípulos do apóstolo João, né? Eu espero você ou eu espero o outro? Aí ele fala, avisa a ele que os mortos ressuscitam, os cegos veem, os surdos ouvem, os cegos enxergam, porque o reino de Deus já chegou. O reino de Deus já está aqui. Essas limitações mas não estava de uma forma física, né? Literal. Não estava no mundo, mas estava dentro dele. E através dele nos cristãos. Através dele as pessoas têm esses spoilers, né, do mundo vindouro. Mas Herodes continuava lá. Se inicia, né? Então, dentro da igreja, dentro do homem. Diz que ele vem de forma invisível. Ele vem de forma invisível porque ele começa dentro de mim. É como uma semente de mostarda que vai crescendo até se tornar uma hortaliça. Né? Uma árvore, né, grande. Então ele começa pequeno, invisível, mas é uma barriga negra, né? Você tem que ver, muito cuidado, dentro de você. É uma semente, por isso que a Bíblia fala que o Espírito é uma semente
divina que é plantada em nós, nessa boa terra. Então ela entrou. Você não vê. Jesus mesmo disse isso em João capítulo 3. Né? O Espírito sopra, você não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Você não vê, você não está vendo. Mas ele já chegou, já tocou em você, já entrou em você. Mas você sente, né? Você está sentindo o sente, poder do Espírito. Quando você vai ver, caramba, aqui estou falando de línguas, nossa, estou falando... Você nem viu, mas entrou. Né? Bacana. Entendeu? Então, assim, essa é a forma como o Espírito vem invisível. O reino começa dentro de mim. Eu não preciso esperar o reino de Deus vier para poder amar, perdoar, ser santo, ter a mente de Cristo. Então já vou experimentando isso hoje. Hoje, agora, nesse momento. Todo filho de Deus já reina em vida. Interessante a palavra experimentaram, né? De experimentar, não é provar num sentido completo ou pleno, né? Da sua plenitude. É só uma pitadinha, né? Uma Bacana. de criança ali, um playground ali. Né? A imensidão e a plenitude é só no dia. Paulo já chama isso de penhor do Espírito, né? Penhor. Olha só, eu vou te dar aqui uma garantia, hein? É isso aqui que eu estou te dando uma garantia. É só uma coisinha para você sentir como é que é. É uma garantia da ressurreição. Glória a Deus. Né? Aleluia. Então, assim, esse penhor, essa garantia da ressurreição, esse Espírito, ele vem do céu, não é isso? E o que tem no céu? Não é o reino? Que não vai vir para a terra? Os poderes do mundo vindouro. Glória a Deus. Então, esse mundo, né, não foi inaugurado, mas podemos sentir. Experimentar, né? Experimentar. Você de fato é filho de Deus. Você de fato... Paulo não, Pedro fala, né, que nos fez reis e sacerdotes, ele nos fez, né? Então nós hoje podemos exercer um sacerdócio. Você intercede, você ora, você cura, não é? Você tem autoridade sobre o império das trevas. Olha aí, Paulo usa essa expressão reinando em vida. Nesse sentido, sim. Agora, quando a gente fala de reino, a concretização do reino é quando não existe mais império das trevas competido com o reino do Filho do seu amor. Que ele nos transportou para esse reino já. Lembra do texto de Colossenses? Ele nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Nós já vivemos o reino de Deus. Então, quando a gente perdoa, ama, ora, busca, sente os poderes, né? Prova da boa palavra, isso já é um experimento do reino na minha vida. Mas o fato de eu sentir o reino de Deus na minha vida não tira lá o presidente lá dos Estados Unidos, não tira lá o imperador da China, não tira o ditador da Coreia do Norte. Eles estão lá. As injustiças do mundo continuam, as mortes continuam, né? O pecado continua, mas eu estou reinando aqui, em mim, em vida. Mas o mundo continua indo de mal a pior. Quando a gente fala de um reino propriamente dito, no sentido absoluto da palavra, é quando tudo isso vai passar e Jesus reinará plenamente sem ter quem com ele dispute esse reino. Ele é o reino pleno da terra, onde haverá justiça e paz plena. Essa é a concretização final do reino de Deus. Então há uma preparação em nós antes de estar nesse reino. Exatamente, preparados para toda boa obra. Agora é o momento de preparação. Então hoje eu estou num treinamento para poder reinar ao lado dele. Por isso que é o processo de amadurecimento. Aleluia. Bacana. Irmãos, então o seu pastor aí, às vezes falar, aqui é o ensaio do que será na eternidade, o pastor Igor acabou de dar essa valia aí, né? O pastor Alexandre tem alguma pontuação? Perfeito. Maravilha, meu irmão. Então, fica aí, meus irmãos. Não foi inaugurado, mas já estamos ensaiando para estar lá. Aleluia. O nosso tópico 4, então, vamos lá. Vamos lá. Podemos considerar as citações bíblicas de Novo Céu e Nova Terra uma referência ao mundo vindouro? Com certeza absoluta. E não tem outro momento senão esse. Né? Agora, você tem que entender o seguinte, existem 2 momentos de novo céu e nova terra. Tá? O primeiro momento é o de Isaías 65, 66, que é o que Pedro utiliza lá em 2 Pedro, né? Que Jesus veio como um ladrão, né, de noite. 2 Pedro 3, versículo 13, né? Mas nós aguardamos novos céus e nova terra. Aí o pessoal pega esse texto e linka lá com Apocalipse 21. Está errado. Porque Jesus, quando vem como ladrão, ele não vem como ladrão, a Nova Jerusalém desce. Não tem como isso acontecer.
Então existem dois momentos. Porque o que significa a palavra novo céu e nova terra? Novo é renovado, kainós, é novo em qualidade. Lembra aquele texto de 2 Coríntios 5,17? Quem está em Cristo... Nova criatura. Nova criatura é. Você foi destruído e vem outro você? Não. É a mesma pessoa, mais renovada, restaurada. Então a terra vai passar por dois processos de restauração. O primeiro processo vai ser na vinda de Jesus, onde haverá troca, né, dos céus, do mundo e tudo mais, o diabo preso, e ela vai passar por um processo paulatino de restauração, de purificação da terra. Isso é chamado novo céu e nova terra. Até chegar na plenitude. Aí, o diabo é solto. Aquela história que a gente já conhece. Ele vai enganar, né, uma multidão de pessoas, vai levantar o Gog e Magog ali, vai acampar ali, cercar, né, o acampamento dos santos, melhor dizendo, vai cercar a cidade amada, vai tentar invadir, mas não vai conseguir, porque vai cair um fogo do céu e vai queimar todo mundo ali. Ponto. Depois disso, ressurreição, grande trono branco, julgamento, que não é na terra e nem é no céu. A Bíblia diz que nesse momento pode céu e terra. É uma dimensão espiritual que a gente não sabe onde é. Tá? E aí, terminando o julgamento, qual é o outro cenário que aparece? A terra já nova, restaurada, totalmente pronta para receber a nova Jerusalém e o Pai e o Filho vindo juntos. Aí é um segundo momento de novo céu e nova terra. Detalhe, Pedro vai falar assim, novos céus, no plural. Então tem mais de um céu. Entendeu? Novos céus. Hoje tem mais de um céu? Tem. Tanto é que Paulo foi até o terceiro, né? Segundo ele, foi até o terceiro céu. Hoje tem mais de um céu. No reino milenar haverá mais de um céu? Vai. Tanto é que eu falei aqui no início que a igreja vai subir ao céu. Mas em Apocalipse 21 não fala novos céus. Fala céu no singular. Por quê? Porque o Pai desceu e só vai ter um céu aqui. Para que o outro céu se o Pai está aqui na terra? Então, durante o reino milenar, temos dois céus. A igreja fazendo esse... Ou dois, ou três, ou seis, continua fazendo essa transição. Aí, no final de tudo, tudo se funde. Como era na eternidade passada. Na eternidade passada não havia separação de céu e terra. Era tudo uma coisa só. Era uma Pangeia, onde o céu e a terra eram unidos por conta do pecado, que eu acredito que foi isso que fez com que houvesse trevas, porque Deus não ia criar trevas. As trevas passaram a existir. Aquele texto lá que fala assim, né? As trevas é a separação da luz, né? E essa separação aconteceu, creio eu, naquela palavrinha que diz assim, né? No princípio criou Deus os céus e a terra, e a terra veio a ser, ou tornou-se, né? Ou era, a palavra ali era, tornou-se. Tornou-se sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. Como que Deus vai criar uma coisa sem forma, vazia, cheia de treva? Não. Então, veio a ser, tornou-se, não era. Então a ideia sem forma ali é que ela saiu do estado original. Ela saiu do seu estado original e se tornou totalmente sem conformidade. É uma coisa desmanchada, uma coisa toda como se tivesse destruída. E aí Deus começa então a fundar o mundo. Mas aí vai lá e tem o primeiro dia, tem o segundo dia, tem o terceiro dia. E no terceiro dia, se eu não me engano, no terceiro dia, ele faz separação das águas de baixo e das águas de cima. Essa é a polêmica, isso gera uma controvérsia. Ele faz uma separação. E o que ele coloca no meio? Firmamento. Então tem água lá em cima, pastor? Tem um mar de vidro? Meu Deus, é forte, mar hein? De vidro? Mar de vidro é a água que estava... Meu Deus, Eu é fui forte, hein? taxado de maluco o dia que eu falei isso, irmão. Né? Ele me chamava de herege na teologia porque eu falava isso. Mas tem água de cima e água de baixo. Eu aprendi com o Igor. E aí, o que separa as águas de cima, que é o mar de vidro, né? E as águas de baixo, que é as nossas águas aqui, é o firmamento. E o que tem no meio do firmamento? Está lá escrito lá. Coloca os luzeiros, um vai para governar o dia, outro para governar a noite, as estrelas, né? No firmamento. O firmamento seria o espaço. O espaço sideral. O espaço sideral que divide o céu de Deus dos homens. Só que na eternidade, como a nova Jerusalém vai descer, não vai ter mais esse firmamento para separar. Simplesmente o céu desce a terra. Porque o Pai vai estar aqui.
Então, o que era lá atrás na eternidade, antes do firmamento? Deus habitava aqui na terra, porque estava tudo junto, Unido. unido. O diabo veio, né? Criou um cataclisma, Deus separou, criou a terra para os homens, né? E fez o céu a sua morada, até que se resolvesse esse problema. Resolvido o problema, ele volta a habitar com os homens novamente. Ah, irmão, você que crê que a vida fora da Terra aí, eles vão ter que estar aqui, porque esse espaço, essas galáxias que a gente vê, vai embora. Né, pastor Alexandre? Pontua aí. Tá Não, com perfeito, alfinetes. perfeito. Mas assim, pastor, trabalhando dentro dos originais, nas minúcias do detalhamento aí, fazendo uma análise sintática morfológica na palavra céu, Eu ficava doido quando eu fazia isso. céu, oranos no grego. Ah, Se tiver errado, sou meu professor de grego. nada, Mas vamos lá, oranos. Oranos não dá essa conotação de céus no plural e nem céu no singular, dá? tem uma, Pontua pra nós, por tem gentileza. um Szinho ali no finalzinho ali, dá para ver clarissimamente. Você pode pegar aí no grego, compara o texto de Pedro com o texto de Apocalipse, e você vai ver que tem uma diferença no finalzinho ali. Talvez aí você não consegue encontrar, mas se você pegar aquele livro, Bíblia Interlinear, ali boa. você vê a diferença. Você vê que um está escrito no singular e o outro está escrito no plural. Você consegue ver um Szinho ali no final mostrando a diferença. Entre os céus. Tem diferença. Tem diferença. Perfeito, perfeito. Então, No hebraico não tem, tá? No hebraico é tudo chamaim. Tudo chamaim. Chama aí. então, esse terceiro céu que Paulo foi, seria já esse céu fundido com a terra. Não, ali ele está indo naquele momento. Ali ele está indo numa dimensão espiritual, né, que é fora desse céu aqui, que hoje tem essas camadas celestiais, hoje existe. Na eternidade, não vejo razão para existir essas camadas celestiais, porque o Pai já vai estar aqui. Né? O Pai já vai estar aqui na Terra. Então esse terceiro céu que Paulo foi, realmente foi algo celestial. Não tem nada a ver Sim. com nada apontando para o futuro. Não. Eu já vi algumas hoje linhas tem teológicas essas desse camadas pensamento. celestiais, hoje tem. É muito simples. Você tem aqui a atmosfera, você tem o espaço, você tem um céu celestial mesmo, né? O céu de Deus. Que está acima desse Está sideral. acima disso aí. Então, até essas questões a gente consegue resolver facilmente hoje. Ó, o dia que o James Webb chegar até o final das galáxias, aí ele encontra Deus. Se não bater No domo. vidro, né? No domo lá, né? O domo celestial aí. Nas águas. Nas águas. Quer apontar alguma coisa? Não, perfeito, perfeito. Aleluia. Vamos lá então, meus irmãos. Então, concluído aí. Vamos para o nosso quinto questionamento aí. Meu né? Deus, será que vai dar tempo, Rafa? Vamos correr? A terra será restaurada. Os testemunhos de Jeová estão certos nesse mundo? Eu acredito que já foi respondido, né? A gente fez essa questionamento eles de estão certa certos forma, né? nesse quesito apenas. Mas é só nisso que eles estão certos. É Toda a a dinâmica unanimidade. do reino milenário está errado. Então, nessa Tudo dinâmico. pontualidade aí, a questão da restauração da terra, perfeito. Só nisso. É como se fosse assim, ó. Tem 20 tópicos, eles acertaram um. Acertaram um. Entendeu? Perfeito. Acertaram um. Ó, então, o sexto tópico aqui, eu acredito que a gente já deu uma trabalhada aqui, né? Mas eu quero saber também da minha habitação lá, né? Cada cristão terá uma morada no céu, no sentido, eu vou ter a minha casinha, o Alexandre vai ter a dele vai ser mais bonita que a minha. O irmão falou que já tem gente querendo fazer um puxadinho, uma favela lá em cima. Na periferia, né? O que seria essa casa do pai, né? O que seria, né? O pastor pontuou aqui que já a morada ali de João é o cristão, mas tem algo para acrescentar aí no irmão que está pensando em eu vou morar no meu AP celestial? Vamos pensar da seguinte maneira. Anjo tem casa para morar? Acredito que não. Não. Os serafins têm uma casa para morar? Estão lá adorando o santo, valeu, gente, bateu o ponto. Vou pra cá. Escala 6x1, escala 6x1. Já deu meu turno. Rapaz do céu, meu Deus. Não, Sindicalismo, vamos quebrar isso. Não faz sentido, né, pastor? Faz Não sentido faz. nenhum eu ter uma casa. Então, para ficar claro para os nossos
irmãos aí, os internautas, os telespectadores. A casa do Pai, então, é o corpo de Cristo, podemos dizer assim? É o corpo de Cristo. E as moradas seriam os membros, Os propriamente membros do dito. corpo. É isso daí. Perfeito. É porque a pessoa, não, mas é a casa do Pai lá no céu, meu irmão. Templo, existe um templo de Deus. Claro que Deus faz, existe texto que fala que Deus faz do céu a sua morada. Mas ali está falando aonde está o seu trono, aonde de fato habita. Mas João 14 não está falando disso. Por quê? Porque o próprio enredo do texto está mostrando que ele está falando de nós. Porque ele fala, porque para onde eu estou. Tudo isso aí, que no versículo 1 e 2, tem um propósito. Qual o propósito? O propósito é para que onde eu estou estejais vós também. Ele finaliza a frase assim, por quê? Por quê? Por causa disso, por isso, por conta de tudo isso que eu falei, tem um motivo. Qual o motivo? Porque para onde eu estou estejais vós também. Onde é que Jesus estava? No Pai. Então não tem nada a ver com o futuro, tem a ver com o agora. Qual é o agora? O agora é eu nascer de novo, para o Senhor me levar a Ele mesmo, ou seja, eu estar nele e Ele em mim, para que onde Ele estivesse naquele momento, nós pudéssemos estar hoje também. E hoje está se cumprindo isso. Hoje eu estou no Pai, o Pai está em mim, nós estamos nele, Ele está em nós. Uma perfeita unidade. A casinha que você procura no céu é você mesmo. Sou eu mesmo. Aquele texto lá de 2 Coríntios 5, quando fala, né, que nós esperamos uma habitação celestial, um edifício está nos preparado. Aí tem gente que pensa que tem um apartamento lá no céu. Sendo que eu acho que Efésios capítulo 2 diz que nós estamos sendo edificados, casa espiritual. Pronto. Para a habitação. Para a habitação de Deus no Espírito. Bacana. Esse é Efésios 2:20, esse texto aí. Isso. Então tá certo, é isso aí mesmo. Né? Estamos sendo preparados como casa espiritual edificada. O que é ser edificado? Preparado. Quem está edificando? Jesus. Ele mesmo fala que eu edificarei a minha igreja e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. O que está querendo dizer? Quando ele terminar a edificação da igreja, o inferno não tem poder sobre aí a igreja vai sair do Hades, as portas do mundo dos mortos vai ter que abrir para a gente sair de lá, porque não tem mais o que fazer. O que prende os filhos de Deus na morte? É o pecado. Se está 100% edificado, a igreja não tem pecado. Se não tem pecado, a morte não tem poder. As portas do inferno não prevalecem. Inferno ali é Hades. Então quem edifica é ele. E ele está edificando esses 2000 anos. No final, ele termina a edificação como? Glorificando a igreja. Então que é a estatura de varão perfeito. Sim. A completude dessa morada se dá no corpo glorificado. Exato, no mesmo corpo que ele tem. No mesmo corpo que ele tem. Ele foi o primeiro a experimentar isso. Depois seremos nós. Seremos semelhantes a ele, né? É. Maravilha. E acerca do estado intermediário? Aí é o mundo dos mortos. Mundo dos mortos. Aonde os filhos de Deus que morrem estão debaixo da terra. Jesus falou isso. Né? Ele disse assim, lá em João 12:40, assim como Jonas esteve dentro do ventre do peixe, né? Durante 3 dias e 3 noites, é necessário que eu também, o Filho do Homem, fique 3 dias e 3 noites no interior da terra. O que tem no interior da terra? Aí vocês vão para Lucas 24 ou 23, né? Que vai falar sobre Jesus e o homem da cruz. Jesus fala para ele, olha, ele fala primeiro para Jesus, né? Lembre-te de mim quando vieres no teu reino. Ou seja, a perspectiva dele era futura. A perspectiva dele era, Senhor, quando você voltar, me ressuscita, não esquece de mim não. Aí ele fala, não, hoje mesmo estarás comigo. É controvérsia a resposta de Jesus, né? Porque ele está querendo dizer, você vai comigo para o paraíso, ou seja, se você vai comigo para onde eu vou, significa que você vai ressuscitar. Eu já estou te garantindo a ressurreição, te levando para esse lugar. Quem está no meu reino vai ser ressuscitado. Fora disso não tem exato, ressurreição. Ele está falando para mim, ele está falando para mim, não, ele está falando para o ladrão da cruz, olha, mesma coisa. Se você está dizendo, Senhor, eu quero ser salvo, Senhor, me ressuscita no último dia. Aí eles viram para você e falam assim, Alexandre, hoje mesmo você vai para o seio de Abraão. O que eu estou dizendo? Que você vai ressuscitar. Seio de Abraão é sinônimo de quê? Salvação. Não é? Então ele está falando, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E para onde Jesus foi naquele momento? Para o mundo dos mortos, porque ele morreu. Não é? Mas ele não tinha dito lá em João 12:40 que ele ia para o interior da terra? Então onde é que fica o mundo dos mortos?
debaixo da terra, no interior da terra. O paraíso fica debaixo da terra. Essa ideia do interior da Terra é uma referência a uma dimensão espiritual? Dimensão espiritual. Ou um local literal. Você acha que alguém pode furar lá ou chegar no magma, no núcleo, o inferno é no magma? E você vai ouvir as vozes. Igual, canalizou, desceu a sonda, ouviu É uma questão, tipo, vamos colocar assim, existe a localidade centralizada. Mas é espiritual. É espiritual. Entendi. Está vedada aos olhos humanos. Está vedado. Não tem como chegar. Por exemplo, Então, existem anjos aqui. Isso é literal. Mas eles estão invisíveis, não tem como ver. Exatamente. Né? Exatamente. Maravilha. Então, pastor, dentro dessa pergunta aí do mundo dos mortos, então a grande questão é a visão então que a igreja tem hoje de que morreu com Cristo, vai para o paraíso, e isso dentro de uma perspectiva até mesmo pré-tribulacionista, né? Dispensacionalista, ou até mesmo algumas outras correntes também que creem que tipo o paraíso foi para o céu, com a ideia que o senhor pontuou do cativeiro e tal. Então o paraíso não está no céu. Não. Esse não, porque na verdade paraíso é um local de graça, de deleite. Por exemplo, né? Em Apocalipse vai dizer assim: aquele que vencer dará o direito de comer da árvore de Deus, da árvore de Deus, né? Ou da árvore da vida, que está no meio do paraíso. Mas onde é que está a árvore da vida em Apocalipse 22? Está na Nova Jerusalém. Então tem um paraíso na Nova Jerusalém. Né? Então a expressão paraíso ela pode ser aplicada em diversos campos. Porque é um local, é um jardim. E existe essa ideia de que o mundo dos mortos, onde está Abraão, é um jardim, é um lugar de deleite, de descanso, de graça, onde tem a presença de Deus ali. Também. Então essa palavra está mais relacionada a uma questão de estado. Exatamente, exatamente. Se eu estou numa situação favorável, eu posso considerar que eu estou num paraíso. Céu. João 3, Jesus fala assim, né? Ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, o Filho do Homem que está no céu. Jesus estava no céu? Não estava. Mas ele está nessa dimensão celestial. Todos nós estamos assentados nas regiões celestiais. Você está sentado aqui. Mas espiritualmente está sentado na região celestial. Vamos dizer assim. Mas o estado em si é celestial. Celestial. Há um multiverso aí que a gente não vê. Estamos nesse multiverso. Paulo fala em Colossenses 3:2. Pensai nas coisas que são de cima. Pensai, ou seja, o tempo inteiro, 24 horas, né? Imperativo presente. Mas eu, ao mesmo tempo, trabalho, eu estudo, você está ali, né? Atendendo a clientela. Ou seja, esse pensar é esse multiverso. Eu estou aqui, mas a minha mente também está lá. Eu sou filho de Deus 24 horas. Eu sou santo 24 horas. Né? Eu estou vigiando, andando em espírito 24 horas. Tanto se eu pecar, influencia no mundo espiritual, Com né? certeza. Então, Independente se você estiver na igreja. Não tem como fugir disso. Não, você é um templo, um tabernáculo ambulante. Né? Tabernáculo ambulante. Morando um puxadinho ambulante. Então, essa ideia de a pessoa falar, eu fui lá no inferno em visão, o estado de arrebatamento, e vi o fulano lá, o famoso lá. Olha, eu não duvido do poder de Deus. Se Deus quiser levar uma pessoa, ele pode levar. Ele vai ver. O grande problema é que tem gente que vai no paraíso, lá no Seio de Abraão, e vê lá almas, aí acha que foi para o céu. Porque a dimensão lá, eu creio que é uma dimensão celestial. Porque Deus está lá. Salmo 139 vai falar isso. Se eu subir ao céu, tu vai estar lá. Se eu fizer a minha cama no mais profundo céu, tu também está lá. Então, o céu de Deus é distinto do seio de Abraão. O lugar onde os crentes estão descansando é um, o céu da habitação de Deus é outro. Onde está o trono de Deus é lá. Mas Deus também, por ele ser onipresente, está ali também. Tanto é que lá em Apocalipse capítulo 6, ou 5, que vai falar sobre as almas debaixo do altar. Por que debaixo do altar? Porque eles foram martirizados. Martirizados aonde? Na terra. Então, aqui está a terra, eles foram martirizados aqui, e estão debaixo da terra, debaixo do altar, onde foram sacrificados, debaixo da terra. E quem está conversando com eles? Deus. Deus está conversando com eles ali. Então, Deus tem pleno acesso. E tanto é que Paulo ele vai dizer o seguinte: conheço um homem, né, que há 14 anos ele foi arrebatado
ao paraíso e lá ouviu palavras inefáveis. Ele está trazendo duas experiências. Uma vez ele foi ao terceiro céu e vai repetir. Também conheço um homem, ele conta de uma outra história. Eu nunca tinha lido aí nessa perspectiva de duas visões. Então são duas coisas distintas ali no capítulo 12. A primeira é que ele foi arrebatado até o terceiro céu. Depois ele repete a história. Eu também conheço um homem que é outra história. Né? Foi ao paraíso e lá ouviu palavras inefáveis que o homem não é lícito falar. Então o terceiro céu e o paraíso ali tá distinto. Geralmente a gente faz essa ligação, né? É como se estivesse contando fica estranho, né? Ele tá repetindo história. Por que tá repetindo história? Então ele está dizendo uma história, está contando uma outra história. Isso está nos anais da igreja primitiva. Eles também entendiam dessa forma. Ele foi para o mundo dos mortos. Lembra daquela mulher que escreveu aquele livro, né? Divinas Revelações do Inferno, né? Que ela disse que foi para o céu e foi para o inferno. Paulo ele foi para o céu. Quantos na história da igreja já disseram? Somente na atualidade, né? Ele foi de fato. Lá ele teve visões no céu, teve visões. E no paraíso, se não tiver enganado, tiver trocado, né? Ele ouviu coisas. Então, tem revelações, tem comunicação lá no mundo dos mortos. Tanto tem revelação. Olha como é que tem revelação lá. Quando aquele rico chegou lá no seio de Abraão, qual foi a primeira coisa que aconteceu quando Abraão viu ele? Você tem uma família lá, você tem filhos, você viveu esplendidamente, você era rico, né? Mas como é que ele sabia disso? Que quem está lá no mundo dos mortos não sabe o que acontece debaixo do sol. Ele está com a ficha do camarada pronta ali, né? Por quê? Mas Abraão ali não seria uma referência a Deus, ou não? Não. Ali era Abraão mesmo. Tu pega e chama pai Abraão. Não, ali era Abraão mesmo. Então ali não é uma tipologia então, nem a Deus e nem a Cristo. Então aquela perspectiva Abraão. Ali, ela é judaica ou não? Pode ser judaica, mas é real. Porque quem tinha Abraão como pai era os judeus, né? Sim. Eles não até tá errado falar assim, essa expressão. Não tá errado. Eu posso chamar ele de meu pai também. Porque lá em acho que é João 8, né? João 8. O questionamento dizendo Abraão não era judeu. Exatamente. Mas é o pai dos judeus. Porque os judeus tinham ele como pai. Exatamente. Porque lá em João capítulo 8 eles falam para Jesus. Nós temos como pai Abraão. Exatamente. Então assim, eles tinham como pai Abraão e nós podemos também. Ele é o nosso pai na fé. Né? Mas o fato é que Abraão recebeu uma revelação. Porque ele era profeta. Abraão é profeta. Então ele não perdeu o dom. Porque os dois são irrevogáveis. O dom vai junto com a pessoa lá pro eu confesso que eu fiquei com esse questionamento acerca do mundo vindouro, né? Será que a igreja ainda vai, os dons que permeiam sobre a igreja vai continuar na eternidade? Os dons continuam. Eles não deixam de existir em nós. Então quem ensina hoje vai ensinar lá? Ou com certeza. Vai continuar sendo mestre. Você achou que ia descansar, né, irmão? Assim como as águas cobrem o mar, toda a terra se encherá do conhecimento de Deus. Quem que vai trazer o conhecimento? É a igreja. Os sacerdotes. Nós vamos ensinar as nações. Que benção. Toda a lei do Senhor. E todas as nações vão obedecer os mandamentos do Senhor. E quem vai instruir vai ser a igreja. Faça com excelência, irmão. Aprenda com excelência, porque vai ter continuação. Glória a Deus. Né? Para você que achou que na eternidade esticar a rede, né? Nas palmeiras celestiais, tomar aquela água de coco, né? Coco santa, né? Comer uma nuvem de algodão doce, tá cancelado. O reino de Deus é um reino de trabalho. Tanto é que você citou o texto ali que a gente leu de Apocalipse 7, que estão trabalhando o quê? Dia e noite. De noite. Trabalhando. Né? Adão foi criado para trabalhar, para arar a terra. Né? Para arar a terra, para lavrar. O texto diz para lavrar a terra, cuidar da terra. E um dia da semana foi para descansar. Os outros 6 é para trabalhar. Né? Agora, glorificado sem se cansar, você imagina. Né? Aí você vai trabalhar dobrado, irmão. Pastor, então ainda dentro dessa perspectiva, né, acerca do mundo dos mortos aí, todos os mortos estão no mesmo lugar? Vamos colocar assim, imagina que a morte, a Bíblia chama isso, né? Que o mundo dos mortos, o Hades, é uma prisão. Querendo ou não, por mais que ele esteja salvo, ele está preso, ele não consegue sair de lá. Por isso que aquelas almas debaixo do altar estão angustiadas, querendo sair logo de lá. É a mesma coisa, a gente estava lá na chácara. Não é uma benção aquele lugar? Não é bonito, arejado,
grama, piscina, churrasco. Mas se eu falar assim, você nunca mais vai sair daqui. Por mais deleitoso que seja, tu tá na prisão. Alguns de nós ia falar que tá ótimo. Tá na prisão. Né? Tu não tem como sair de lá. E lá você não vê o sol, lá não tem chuva. No mundo dos mortos. Então, assim, lá é um local que é uma prisão. Ponto. Hades, Sheol é prisão. E dentro dessa prisão existem celas. Eu estou usando didática, tá? Não estou dizendo que isso está na Bíblia. Estou usando didática. Existem celas. Aí você tem as celas que é solitária. Vamos chamar isso de tártaro, né? Aí você tem as celas dos grupos mais perigosos que não pode ter contato nem com ninguém, né? Não pode falar com ninguém. Eles ficam presos ali 24 horas sem pegar a luz do sol. Vamos chamar isso de abismo, né? Aí você tem um outro grupo, né, que está numa sala mais tranquila, onde tem televisão, né, onde você tem o frigobar, onde você tem ar-condicionado. Vamos chamar isso de paraíso? Então a diferenciação aí daquele que aguarda no mundo dos mortos, o cara que foi truculento aqui, ele tem uma solitária lá para ele, algo do tipo. Por exemplo, você chega lá, Abraão e o rico, eles estão se vendo. E o rico levantou os olhos e viu Abraão. O que é levantar os olhos? É olhar adiante. Ele olhou para frente. Não é isso que Jesus falou? Levantar os olhos e ver os campos que já estão para dar os seus frutos. Ou seja, ele olhou para frente. É aquela questão que ele disse que acho que um abismo separa. O versículo de número 26 diz Na verdade, assim, onde o rico estava era o abismo, essa solitária. Não, ele estava além do abismo. Ele estava do outro lado. E o que separava era o abismo. Então, entre o seio de Abraão e o lugar de tormento. E o lugar de tormento tem esse abismo que separa. Que é onde Satanás vai. Pode-se entender um mais alto e outro mais baixo, ou isso é distinto? Não. Ou são separados? Só é separado. E tem uma divisão ali chamada de abismo. Porque o versículo 26 do capítulo 16 de Lucas, para vocês que estão aí sintonizados na nossa programação, diz assim, ó: e além de tudo, porque o rico ele queria que Lázaro viesse da onde ele estava lá junto com Abraão e saciasse ele ali, né? Refrescasse ele. Uma linguagem idiomática, né? Uma expressão idiomática. Uma gota d'água não vai secar. Ele está querendo que mate a sede dele. Exatamente. Então você fala hoje, não uma gota d'água, não uma gotinha d'água, não um gole d'água. Você vê que o cara não perde a arrogância, né? Queria ainda ser servido. Queria ser servido. Aí ele diz assim, ó, Abraão falando para ele, pro rico: e além de tudo está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós, outros, não podem, nem os de lá passar para nós. No caso, nem vocês aí passar para cá. Então, esse é o abismo que separa. Exatamente. O abismo separa essas duas dimensões. Desses que já estão no lugar de tormento. Mas a localidade é a mesma. A região, vamos colocar assim. E o mundo dos mortos compõe salvos e perdidos. É a mesma dimensão, assim. Porque é morto. Tá só como você fez aí a ilustração aí, com salas diferentes. Salas diferentes, mas tá tudo numa mesma cadeia, mesma prisão, mesmo departamento ali. Então nada de paraíso lá no céu, lá que morreu, tá lá com Cristo, esperando o arrebatamento. A pessoa morta está lá, não é só ela que está lá. Existe uma outra coisa que está lá também, que é uma entidade, que é a morte. Você imagina a morte está no céu? E o que prende a pessoa à morte? Eu falei aqui, é o pecado. Então, quer dizer, diante do trono de Deus tem um monte de pecador lá. Um monte de gente pecador diante de Deus, diante do trono. Não dá para entender um negócio desse. Então, a questão da morte, que é essa entidade, ela só vai deixar de aprisionar os filhos de Deus no toque da última trombeta. Paulo fala isso. A morte é o mediador aí, então. Não é um, vamos dizer assim, um simples fato transitório. Morri aqui e tá tudo certo. Não. Lá no mundo dos mortos, é ela que administra a coisa. Como se fosse um carcereiro. Um carcereiro, né? Exatamente. E aí o que acontece? Paulo fala assim, ó: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó Hades, a tua vitória? Porque o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei, mas graças a Deus que nos dá a vitória ao Senhor Jesus Cristo. E qual é o contexto desse texto? Glorificação, que é o Coríntios 15. É a glorificação do corpo. Quando a igreja for glorificada,
Aí é que a igreja vence o Hades. Tem gente que acha que a igreja não está mais no Hades. Paulo fala que só vou vencer o Hades quando for glorificado. E aí, por isso que ele usa a expressiva lá, né? E cumprir-se-á esta palavra. Qual palavra? De Oséias. Isso Ele vai mesmo. falar Sheol. Perfeito. É. Podemos fazer Então não essa- se cumpriu ainda, vai se cumprir. Cumprir-se-á, vai se cumprir. É. Bacana. Show de bola. Profundo, hein? Forte. Profundo. Confesso que eu tenho aqui, mas só dentro dessa temática, umas 10 perguntas aí, Mas não dá vai tempo, dar, né? Não vai dá. dar, não. Hoje não vai dar, não. Encurta aí o roteiro. Então vamos lá pro... Existe consciência? Eu acredito que a gente já comentou um pouco, né? Após a morte, ou morreu, o cara tá dormindo, tá sonhando, ele não Dormir é tem uma consciência outra de expressão. nada. Que é dada para aqueles que estão desligados de alguma dimensão espiritual. Por exemplo, Jesus fala assim, deixa que os mortos tenham seus mortos. Aí Paulo fala assim, desperta tu que dormes. Não é? Ou seja, ele está falando para dormir, deixa dormindo, acorda aí, meu irmão, já é meio-dia. Não, ele está falando para pessoas que estão dormindo espiritualmente, está desligado, está desconectado de alguma coisa. Então, quando Paulo ele usa essa expressão, os que dormem, ele está falando os que estão desconectados, que estão nesse mundo dos mortos, sem saber o que está acontecendo aqui. Porque quando você dorme, o seu inconsciente continua trabalhando. Você sonha, né? Você tem reações. Então você não está totalmente inconsciente. Você não está totalmente desligado. O seu cérebro não está desligado. Ele está trabalhando ali. Você está sonhando. Quando você morre, você entra nesse estado de latência. Por quê? Porque a sua alma sai do corpo. Então você perde a sua vitalidade, porque a alma é que dá vida ao corpo. E a alma precisa desse corpo para poder estar ativo. Ela fica fraca, ela fica nesse estado de latência. E a alma, nesse estado de fraqueza, ela perde essa conexão com o mundo. Nesse sentido, ela está dormindo. Aí ela passa a estar num outro estado, mas não 100% inconsciente. Tanto é que Abraão conversou. Tanto é que Jesus pregou aos espíritos em prisão. Tanto é que ele fala, hoje estarás comigo. Tanto é que vemos diversos textos do Antigo Testamento que fala, e ele foi ser congregado com seus pais, né? E ele se reuniu com seus pais, falando de Davi, né? E aí você vê as almas debaixo do altar clamando por justiça. Clamando, né? Consciência plena. Então tem consciência. A consciência que eles não têm é do que está acontecendo aqui. Por causa do corpo que foi... Que foi desligado. O corpo ficou e a alma foi. Que aí entra aquela questão dos 5 sentidos do corpo. Perderam tudo isso daí. Eles têm ainda o sentido de visão? Tem. Tem um sentido de ouvir? Tem. Tanto é que Abraão fala e ouve. Mas só que é numa dimensão inferior. Porque a alma, essa nossa alma foi criada para o corpo. Né? Então ela está aprisionada ali, ela não tem tanta reação. Não tem, ela está num estado de latência, de fraqueza. Agora, por isso que na ressurreição, todos terão que ressuscitar no corpo, inclusive o ímpio. Nós, para termos a vida plena, e os ímpios para sofrerem plenamente com o corpo e com a alma. Então, o ser humano só é completo dentro da tricotomia. Tricotomia. E na ressurreição, tricotomia. Pastor tricotômico? Sim. Benção. Que isso, varão. Tricotraumatizado. Quer apontar alguma coisa, meu irmão? Não, perfeito. Algo interessante, pastor, que a gente vê eu não sei se eu posso entender como uma necessidade, mas a consciência do rico em dizer, eu tenho sede. Como compreender isso, sendo que ele está fora do corpo, mas tem sede? É muito fácil explicar isso daí, cara. É muito tranquilo. Sabe por quê? Porque o mundo espiritual, ele tem dores. Os demônios sentem dores? A gente sabe que sente. Tanto é que ele fala para eles, Senhor, viu os atormentantes do tempo? Os demônios sentem dores. Eles saíram correndo, né, de Jesus. Né? Deixa a gente pegar aqueles poucos ali, só sai para a gente, não vão nem atrapalhar a gente. No mundo espiritual se luta com espada. Está lá o arcanjo Miguel guerreando contra, vai acontecer isso ainda, né? Mas está escrito que vai acontecer, o exército guerreando contra o exército do diabo, seus anjos. Então, existe guerra, existe dor.
Só que essa dor que o rico sente hoje, até agora, não é comparado à dor que ele sentirá no Geena. Então, tem dor? Tem. Os demônios sentem dores, sim. Né? Mas não é comparado à segunda morte. A segunda morte é pior do que a primeira. Mas existe dor, assim como existe alegria. E tem sentimentos. Deus não tem sentimentos, anjo não tem sentimentos. Os sentimentos existem. Né? E aí ele pede uma água. Claro que uma água, ele está desesperado. Um gole d'água não vai matar. Bom, mas para quem está com sede, qualquer coisa é qualquer coisa. Né? Ele está desesperado, mas não adianta, nem a ter. Mas ali seria uma figura de linguagem nessa questão de pedir um pouco d'água? Ele está pedindo refrigério. Ele quer refrigério. Ele quer um refrigério. Senhor, me refresca, eu quero um refrigério. Não que a alma tenha essa necessidade de beber água. Não, mas de alguma forma ele sentiu a necessidade de água ali. Ele poderia ter falado pro Abraão que ele queria água, né? O pai Abraão, me traz um copo, mas ele queria aquilo lá. Será que ele queria se retratar alguma coisa? Arrependido ele estava. Tanto é que ele queria voltar para avisar a família, né, que existia aquele lugar. Né? Mas não adianta, agora já era. Porque dentro da narrativa ele quer um contato com o Lázaro, né? Vamos dizer assim. Tanto é que Jesus falou, existe choro e ranger de dente. Ranger de dente porque tem gente que não vai se arrepender, vai ficar blasfemando ainda, e choro porque vai ter gente que vai estar arrependido, mas já era, já foi. Né? No caso dele é choro, mas tem gente que é ranger de dente. Vai ficar amaldiçoando Deus ainda. Então essa necessidade de sede... Nossa, forte isso aí, hein, pastor? É forte, hein? Essa necessidade de sede narrada lá na parábola do rico, então, é mais algo associado ao sentimento de sofrimento do que uma, vamos dizer assim, uma faculdade física que ele tinha na Terra. Não é porque física não tem, é impossível, né? É impossível porque ele está no... Porque ele está na alma dele. Na alma. Mas o mundo espiritual é algo que a gente não sabe como que funciona. Como é que é o mundo espiritual? Tem esse mistério aí envolvido. O que eu posso dizer no mundo espiritual? Lá em Salmo, se eu não me engano, posso errar aqui agora, mas no Salmo 68, vai dizer... Vai lá, cai atirando, vai lá, pode ir. Mas o versículo está certo, tá? Vou dizer igual diziam os apóstolos que estavam escrevendo, assim, em algum lugar, né? Em algum lugar. Ou está escrito. Ó, eu tô caçando em João 29, aonde está escrito que ele havia de ressuscitar ali, que eu fiquei catando as referências ali, não encontrei. Também estou procurando. Na ressurreição ali, vamos. Mas, fala que o maná que desceu lá no deserto era um pão de anjo. Está lá escrito. Então, os anjos comem. Então, pode existir no mundo espiritual coisa que a gente não tem conhecimento, que foge. Porque se come pão, será que bebe água também? E tem a questão também da ressurreição de Jesus, né? Aonde foi parar o peixe e o pão que ele comeu? Na barriga dele. Agora, depois não sei. Que barriga. Porque ele comeu, né? Comeu. Ele Comeu. Forte. Irmão, nós temos coisas mais profundas a se questionar, estudar, né? Mas a gente estamos perdendo tempo com tanta coisa terrena. Fica aí, irmãos, fica essa indicativa aí para você mergulhar mais nas escrituras aí, né? E se você quiser o norte, Pode Fé tá aí, e o canal do pastor também, Igor, tá aí para tentar de alguma forma aí te instruir e te dar aí os passos aí para você ter esse conhecimento acerca desses assuntos. Mas vamos lá que o tempo está acabando e nós estamos aqui ainda. Estamos no encerramento já aí, né? Pro finalzinho, né? A gente falou da consciência, acabamos comentando sobre a parábola do rico e do Lázaro, né? Em referência a... Que na verdade é uma história, né? Quando ele dá nomes, né? Dá a entender que é algo real, né? Não é um conto. A parábola, ela é uma história, né? História. O rico e o Lázaro é uma história de fato, né? Só pegar a minha, pode passar na frente da tela aqui para não. Né? É uma história de fato. Tem nome próprio e a igreja primitiva entendia como era uma história mesmo de fato. Eu ia perguntar sobre a patrística, ela relata algumas coisas acerca dessa questão de vida após morte, como eles entendem. Eles falam demais disso daí. Falam da consciência, falam do sofrimento, falam Justino de Roma fala sobre... Como é que ele usa a expressão... sofrimento temporário, né? Como se fosse algo
isso aqui não se compara ao que há de vir. Né? Então, eles falam por demais. O Irineu de Leão, ele explica esse texto todinho ali, da história do rico e do Lázaro. Né? Ele explica o texto todinho. Então, assim, a igreja primitiva cria na consciência, assim. Eles criam na consciência, criam, né, na imortalidade da alma. São doutrinas que eles não negociavam. Então não eram mortalistas. Não eram. Não existiam. Morreu, acabou. Os adventistas dizem que isso aí é coisa filosófica do paganismo. Não é. Não é. Eles acreditavam na condenação eterna. E também acreditavam que as pessoas, ao morrerem, eles tinham consciência plena no mundo dos mortos. Tem muitos textos que falam sobre isso. Policarpo, Clemente, ele vai dizer que os apóstolos, que Pedro, ao morrerem, foram para o lugar glorioso. Como eles foram para o lugar glorioso se ambos ao morrerem, fica desligado, em off, apagado? Não é? Então foram para um lugar glorioso porque eles foram para um lugar diferente da onde os condenados não foram. Isso é a lógica do negócio. E consciente. Agora, preste atenção. Se a pessoa, ao morrer, ela fica inconsciente, apagou, desligou tudo, né? Paulo diz que eles estão descansando. Então, o diabo vai descansar também das suas obras. Porque ele vai ser apagado quando ele for condenado. Vai descansar. Que bom, né? Vai descansar das suas obras. Né? Ele vai ficar no mesmo estado que os apóstolos estão hoje, descansando. Que privilégio. Irmãos, você tá achando que isso é coisa nova, teologia nova, coisa do pastor Igor? Não, isso aí já a igreja primitiva, a patrística, né, já tinha essa linha teológica, tinha ensinamento aí. O pastor Alexandre quer pontuar alguma coisa? Não, perfeito. Então vamos lá. Segundo a parábola do Lázaro, existe separação do mundo dos mortos, já foi falado, né? E o tópico 2, a separação do mundo dos mortos, remete à ideia que temos hoje no mundo secular evangélico, né? Os que morreram em Cristo já estão no céu com Deus, e os que morreram sem Cristo estão lá embaixo na terra, no inferno. Temos comprovações aí, comprobatórias dessas citações. Foi ele que escreveu, não foi? Foi. Essas coisas intrinsecamente linkadas aí é coisa do Alexandre. Essa é intrinsecamente linkado, morfologicamente. É coisa dele mesmo. Ai, Jesus. Eu vou ler aqui um texto, ele é um pouquinho grande. Esse texto, ele é do IV século. O texto da Igreja Católica. É o Evangelho de Nicodemos. E a Igreja Católica tomou esse texto aqui como verdade. O título, o nome do livro é Descida de Jesus ao Inferno, capítulo 8. Vou contar a história, tá? Vamos lá. Enquanto o inferno admoestava assim Satanás, o Rei da Glória estendeu sua mão direita e com ela pegou e levantou o primeiro pai Adão. Depois dirigiu-se aos demais e disse-lhes: Vinde aqui comigo, todos os que foram feridos de morte pelo madeiro que me tocou, pois eis aqui eu vos ressuscito pela madeira da cruz. E com isto levou todos para fora. E o primeiro pai, Adão, apareceu transbordante de gozo e dizia: Agradeço, Senhor, tua magnanimidade por me haveres tirado do mais profundo inferno. E também todos os profetas e santos disseram: Damos-te graças, ó Cristo Salvador do mundo, porque tiraste nossa vida da corrupção. Depois de assim haverem falado, o Salvador abençoou Adão na testa com o sinal da cruz, depois fez a mesma coisa com os patriarcas, profetas, mártires e progenitores, e a seguir pegou-os todos e deu a um salto do inferno. Enquanto ele caminhava, os santos pais seguiam cantando e dizendo: Bendito aquele que vem em nome do Senhor, aleluia. Seja para ele os louvores de todos os santos. Lá, então, a caminho do paraíso, né? Levando pela mão o primeiro pai Adão, e ao chegar entregou-o assim como os demais justos.
ao arcanjo Micael. Né? E quando entraram pela porta do paraíso, saíram 2 anciãos, aos quais os santos pais perguntaram: quem são vós que não vistes a morte nem descestes ao inferno, mas viveis de corpo e alma no paraíso? Um deles respondeu e disse: eu sou Enoque, aquele que agradou ao Senhor e foi trazido aqui por ele. E este é Elias, o tesbita. Ambos seguiremos vivendo até a consumação dos séculos. Então seremos enviados por Deus para enfrentar o anticristo e ser mortos por ele e ressuscitar no 3º dia, para depois sermos arrebatados pelas nuvens ao encontro do Senhor. Bonita historinha, né? Igreja Católica. Igreja Católica. Esse é o Evangelho de Nicodemos? Nicodemos. O que ele está querendo dizer aqui, ó? Que Jesus foi lá no inferno, pegou Adão foi pegando todo mundo pela mão e foi igual a uma fila indiana, né? Todo mundo subindo lá para o céu, lá para o paraíso. Aí depois chegaram no paraíso e contaram já Enoque e Elias. Né? Inauguraram antes de Jesus? Aí, o que estão fazendo aqui? Não, a gente vai ficar aqui para morrer depois. Né? No final dos tempos, a gente vai morrer e depois a gente ressuscita. Né? Como uma referência das 2 testemunhas. Até lá a gente vai ficar todo mundo junto aqui, você, todo mundo aqui. E que privilégio, né? Eles foram com o corpo pro céu. Tanto é que ele fala aqui no texto: foi com o espírito, toma o corpo. Então, 1 Coríntios capítulo 15, versículos 51 e 52, ou melhor, 50, né, propriamente dito, que fala que carne e sangue não pode herdar o reino dos céus. Herdar o reino dos céus. Estão lá. O céu com carne e sangue. E Jesus, então, não é as primícias dos que dormem? Não, médico. Esse questionamento seria Meu esse. Deus. É uma heresia, hein? E da grande. Aí você está vendo o seguinte: eles estão pegando aqui o texto de Nicodemos, estão fazendo desse texto, né, doutrina que a igreja hoje ensina. Na verdade, não é a igreja que ensina. O mundo ensina hoje. Você lembra quando você era criança, eu também era criança, você via aqueles desenhos do Tom e Jerry, do Pica-Pau, né? Tom e Jerry lá, o céu dos gatinhos, né? O céu do cachorro, né? Aí tinha lá o gato com o chifrão, com aquele caldeirão lá. Do Pica-Pau. Do Pica-Pau. Vai subir. Vai descer. Né? Então isso não tem a ver com a igreja católica, isso tem a ver com o mundo crer assim. Né? Uma cultura mundial. Que foi implantada, né? Que foi plantada. Aí você vê lá os desenhos dos Chaves, né? Aí fica lá o seu Madruga esperando chegar o Chaves lá, aí fica o Godines esperando subir não sei quem, né? Então, uma nuvenzinha lá no céu. Isso é uma cultura que ficou gravada. Sistematizada, né? Exatamente. E aí... Se propagou, Bíblia, né? Não é assim na Bíblia, não é. ensina isso. Exatamente. Então tá aí, né? Essa ideia de separação de céu lá em cima, né? Inferno lá embaixo, é uma ideia do Evangelho segundo Aqui, escreveu ó, Nicodemos aí, né? Nicodemos. Né? Nicodemos. E quem recebe lá é Micael. Micael recebe. Olha aí. Tá vendo? O pessoal tá trazendo tradição Católica, herética. para a igreja. Aí quais são os textos que pegam, né? Aquele, por exemplo, que fala: se eu morrer, prefiro estar com Cristo, né? Morrendo, estou com Cristo. Claro que morrer eu estarei com Cristo. Por quê? Porque eu partindo e estando com Cristo, Cristo está lá no paraíso também. Não é que eu vou lá para o céu. Nem Jesus foi para o céu antes de ressuscitar. Aí, olha Quanto só, menos Elias e Enoque, né? muito menos. Olha aqui, ó. Olha o que vai dizer Justino de Roma. No diálogo com Trifão. De fato, eu não me disponho a seguir humanos ou ensinamentos que deles provém. Se vós encontrastes alguns que se dizem cristãos e não confessam isso, mas se atrevem a blasfemar contra o Deus de Abraão, Isaque e de Jacó, e dizem que não há ressurreição dos mortos, mas que no momento de morrer suas almas são recebidas no céu, não os considereis como cristãos. Meu Deus, é forte, hein? Ou seja, se eu vou para o céu, para que eu vou ressuscitar? Eu também tinha esse questionamento Eu aí. já estou no céu, que eu vou ressuscitar para quê? Qual que é a lá, eu necessidade? não quero voltar. Qual a necessidade? Qual é a necessidade? Então, pastor, dando uma alfinetadinha no senhor aí de leve, então, Elias e Enoque pro senhor morreu? Claro. Morreram, então? Posso, sim. Hebreus 9, Eu sei onde ele quer chegar. 27. A todos os homens está destinado a morrer. Uma só vez. Vindo depois disso, o juízo. Juízo. Bacana. Então, aquela parte lá de Gênesis lá que diz que ele foi levado para uma outra... Reis, né? De reis, isso, perdão. Subiu numa carruagem. Ele subiu, de fato.
Mas ali ele foi para uma outra região? Ele foi para uma outra região, acho que ele foi pro norte do... Até porque são encontrados depois manuscritos, né? uma carta que ele datados. manda pro rei depois. Isso. Acho que a comissão da escola dos profetas ali, acho que questiona Eliseu, né? Eu acho que ele caiu atrás do morro, vamos ali. Eles pedem para procurar Eliseu. Vão procurar, Eliseu não adianta procurar, ele está aposentado, né? Deus levou ele, né? Aí ele fala, não, mas a gente quer procurar, então vai lá. Aí eles procuraram nos montes, né? Nos vales, e não acharam. Gente, se Eliseu soubesse clarissimamente que ele teria ido para o céu, bastava ele falar, gente, ele está no céu. Mas ele falou, ele não disse está no céu, ele falou, eu não sei onde ele está. Então não adianta procurar, que vocês não vão achar que eu não sei onde ele está. A referência de Hebreus 11, que diz que ele foi transladado para não ver a morte, no caso agora se referindo a Enoque, é porque também ele foi direto para lá. Ele não experimentou a morte, ele foi direto para lá. Entendi. Ele foi transladado para o mundo dos mortos. Quando ele se viu, estou aqui. Mas ele não passou pela morte natural. Ele simplesmente aconteceu de estar lá. Ele não passou pela morte. Esse corpo não decretou falência. Mas ele também não entrou com o corpo. Ele morreu, teve o desligamento ali. Ele morreu. Até que Hebreus fala, todos eles morreram. Incluindo ele também, né? Em toda a texto, narrativa do herói, da galeria dos heróis da fé, né? Todos eles morreram. Entendi. Perfeito, pastor. Acho que é Então, isso. Quem morreu não volta, e as duas testemunhas. As duas testemunhas. As testemunhas, nós cremos que é a igreja. É o corpo de Cristo ali. Não é duas pessoas. Ali se refere São os dois castiçais, né? São dois castiçais. Castiçal é a igreja. Isso está lá em Apocalipse capítulo 1. São 7 castiçais diante de Deus. Desses 7, das 7 igrejas, 2 não recebem repreensão. Que é a Filadélfia e Sardes. Uma é dada a palavra de morte, se fiou até a morte, e a outra não. E as 2 testemunhas, um grupo vai morrer e outro não, porque um grupo vai ficar na cidade e outro grupo vai para o deserto. Então, essas 2 testemunhas são essas 2 igrejas que vão acordar as outras 5. Quem são as outras 5? Uma testemunha sendo fiel até a morte e a outra sendo livrada dentro da tribulação. Dentro da tribulação que vai para o deserto. É o verbo ek ali, né? Uma vez você pontuou. Isso, esse guardar ali. Isso. Ele vai ser dentro, né? É o tereio, né? Tereio ek, né? Guardar dentro de. Aí eles vão ser guardados no deserto. Vai guardar eles no deserto. Apocalipse 3, eu não esqueci não, só para poder fechar essa parte, Apocalipse 3:10 que você citou, né? O que acontece? Deus tem uma promessa para a igreja, né, acho que é Filadélfia, né? Filadélfia 3:10, que vai guardar. Bacana. Mas Deus também tem uma promessa de tribulação para Tiatira. Deus tem promessa de morte, Deus tem promessa de trono de Satanás, Deus tem promessa de diabo levar cativo durante 10 dias. Tem um monte de promessa. Então, como é que vai ser? Qual que você escolhe? O NT? Ah, não, mas essas aí ninguém quer, não. Salame minguê. Eu particularmente não quero, não. Quero ser os guardados só lá. Só quer do guardar. Na GT eu quero ser os guardados. E as outras, da tribulação, de cativeiro, de morte, né? Isso aí ninguém quer. Então, assim, as promessas, elas são feitas de modo geral. Senão a gente vai cair no erro da Igreja Católica. O que a Igreja Católica ensina? Está lá, Romanos 16, 23. Que o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. Está vendo? Né? Essa promessa de esmagar Satanás é para Roma. É para Vaticano. Não é para Efésios. Não é para Colossenses. Então tá bom. Então a promessa de você ser glorificado é para Corinto. Não é para Roma. Aquela promessa de herdar, né, o reino é para outra igreja, não é para essa. Porque tem várias promessas em outras epístolas que não se repetem em outras. Por mais que a epístola é direcionada a um destinatário, isso abrange no coletivo. Né? A universalidade. A universalidade. Né? Sim. E aí, voltando ao que eu estava falando a respeito das 2 testemunhas e os 7 castiçais, 2 que são as testemunhas, e as outras 5, quem são? As outras 5 são aquelas 5 virgens prudentes. Lembra da parábola? Que conta que eram 10 e 5 eram prudentes e 5 imprudentes.
Sendo que todas dormem, tanto a prudente quanto a imprudente, está tudo dormindo, né? Porque o dilúvio tardou. E aí elas acordam. Que horas que elas acordam? Meia-noite, pois já está na última semana já. E Jesus já está voltando. Mas quem é que desperta elas? Porque a palavra ali é grito. Ou seja, voz de trombeta. É as duas testemunhas. São as duas testemunhas que acordam as 5 igrejas. Né? E eles vão pegar essas 5 igrejas e vão levar para o deserto. Por quê? Porque elas não estão preparadas, elas estavam dormindo. Elas estavam pensando em uma série de outras coisas. Eram prudentes, tinham azeite, oravam, buscavam, eram fiéis. Mas no tocante à volta de Jesus, que é o que fez elas dormirem, elas não tiveram paciência, né? E aí foram dormir. E aí quem vai acordar e vai preparar elas são essas duas testemunhas, que vão dar a voz de trombeta na última semana de Daniel, que é justamente quando começa a festa das trombetas. A festa das trombetas começa da última Com semana de Daniel. sinais e tal. Sim. Bacana, pastor. Pra onde tomou essa comida? Trazendo aqui pra falar de escatologia. Em breve. Rapaz, essa visão de que as duas testemunhas são duas igrejas que despertam as outras 5 é algo profundo. Hein? Acho que eu vou dar uma vasculhada no seu canal lá, hein? Fica à vontade. Então vamos. Ô, nosso Alexandre quer pontuar alguma coisa? Perfeito, Então pastor, vamos caminhar para a última. É uma pena, né? Mas vamos caminhar para o último questionamento, né? Comenta aí depois, na hora que o vídeo estiver indo pro ar, comenta aí depois, ó. Hashtag queremos Pastor Igor de volta. Mas vamos lá, ó. A 13ª encerramento da nossa última pergunta, né? Jesus levou os mortos que jaziam no Hades, né? No caso, já foi proposto aqui que é o mundo dos mortos, para o céu. O paraíso é uma referência ao céu ou ao Hades? Então, o paraíso, ele é um lugar de deleite, como eu já falei. Então tem um paraíso lá, por exemplo, onde tem a árvore da vida. E tem o paraíso, né, onde Jesus foi quando morreu. Jesus, quando morreu, ele não foi para o céu. Jesus, quando ele morreu, ele foi para debaixo, né, da terra. Ele falou isso. E ele fala, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E isso confunde as pessoas, porque as pessoas entendem que paraíso é o céu. Aí fica a mente conturbada. O que eles vão pensar? Bom, se o paraíso é o céu, e Jesus disse que naquele mesmo dia ele ia com aquele ex-ladrão, então eu acho, né, que está se falando uma palavra profética para o futuro. Né? Aí, embora todo o meu campo, por quê? Não tira o céu da cabeça. O céu não sai da cabeça. Alguma coisa tem que encaixar no céu. E tem que fazer essa distinção aí, essa separação, né? Se não fizer essa distinção, essa separação, vai ficar batendo cabeça ali. Aí vai vir os adventistas vão fazer a festa com esse versículo. Né? Aí vai vir os testemunhos de Jeová vão fazer a festa com esse versículo. E o crente não consegue resolver. Pelo simples fato dele achar que Jesus foi para o céu morrer. E Jesus não foi para o céu morrer. Sendo que ele mesmo, depois que ele é ressuscitado, ele disse que ainda não havia subido ao Pai. Não me detenhas, porque ele não subiu ao meu Deus, eu posso ver. Fica meio contraditório isso aí, Exatamente, ele não subiu ao céu. Ele diz para Maria, não toca, mas para o Tomé ele diz, toca. Porque, na verdade, a palavra toca não é a melhor tradução. A palavra é não me detenhas, não me segure. De alguma forma, ela estava ali tão estupefata que ela ficou ali. Vou te guardar para mim. Ele, não. Você é meu, né? Não me detenhas, né? Não me detenhas. Eu tenho algo a fazer ainda. Bacana. Então fica aí. A questão não é tocar, é questão que Maria queria segurar ele ali. Ele tinha coisas para fazer. Exatamente. Ela até agarrado no pé dele, não sei o que ela fez lá, né? Então o divisor de águas, pastor Igor, é a distinção dessa palavra paraíso. A gente tem que encaixar ela dentro do seu contexto. Perfeito, isso aí. Tem que encaixar dentro do contexto. Porque se você pegar paraíso e jogar tudo no mesmo lugar, vai dar esse baralho de gato aí. Então, o paraíso é um local de deleite. O Éden é um paraíso. Né? E você vê que o Hades, dentro do compartimento do seio de Abraão, é um paraíso. Tem a árvore da vida, que está lá na Nova Jerusalém, que também é um paraíso. Ponto. Né? E Paulo diz que ele foi até ao terceiro céu e também foi ao paraíso. Então, o paraíso é um local de deleite, um local de descanso.
O problema é que o pessoal quer colocar paraíso como céu, ou seja, ele quer pegar a exegese católica e adaptar a exegese evangélica. O céu é onde Jesus está. Por isso que não há erro em dizer que no mundo dos mortos é um local celestial. É um paraíso. É um paraíso e Deus está ali também. Então, no caso, a afirmação ou a aplicação correta de paraíso, né, na questão do mundo dos mortos, o crente morreu, ele vai para o seio de Abraão, que é um paraíso. Sim, perfeito. Perfeito. É isso daí. Aí essa ideia de que ele morreu, ele sobe para o céu como o paraíso, onde Jesus está agora, ela é essa equivocada. Não, aí não, porque aí ele está querendo ser até melhor do que Jesus, que nem Jesus fez isso. E aí cai dentro do evangelho segundo Nicodemos que você leu, né? Que os caras estão inaugurando lá. Tem gente querendo... Fila indiana. O Eliseu foi cerrado no meio, né? Mas tem gente que quer ir primeiro que o homem ainda. Quer estar lá. E tá lá Enoque e Elias lá trocando ideia, né? Aí daqui a pouco vem uma multidão de gente chegando. Aí Jesus vai lá e faz o sinal da cruz na testa, um por um. Benzendo, Não dá. Bênção de Deus. Mas é isso, irmãos. Que programa maravilhoso. Eu tô saindo aqui maravilhado e cheio de dúvidas. Eu acredito que você do outro lado também. Mas vamos lá, às considerações finais. Pastor Igor quer dizer algo aí, fica à vontade, tá bem. Tô bem à vontade mesmo, como você falou, né? Tô bem feliz, né, de estar aqui, compartilhar do reino. Né? Pena que amanhã vou ter que sair cedo, senão eu voltava aqui amanhã pra gente fazer aquele debatezinho, né? Legal com o irmão. Mas a gente vai ter outras oportunidades. Né? Eu tô logo ali, tô ali no Rio. Né? De lá pra cá é 1 hora de viagem só. Bacana. Se ele não vir, nós vamos patrocinar ele aí. Vamos sim, em nome de Jesus. Vai ser bênção. E a gente está aberto. Eu gosto de falar do reino. Se não parar, a gente vai até o sol nascer, né? Falando do reino de Deus. Então, é uma honra, é um privilégio. E no que precisar para a gente poder estar falando, ensinando, servindo, você pode contar com a gente, que estamos aqui para poder estar servindo a vocês. Legal, maravilha. Aleluia. Vamos construir essa parceria, assim como, né, os irmãos aí que têm acompanhado o Pod Fé, né? O nosso intuito não é financeiro, né? Nós somos uma programação aí, né, independente, e o nosso intuito é levar, né, o reino de Deus a sério, né, propagar a palavra de Deus de forma correta, o que está sendo difícil nos dias de hoje, e eu acredito que vai ser muito bom aí por ter criar essa ponte aí, sim, né? Nós aqui de São Paulo, você do Rio. Há anos e anos já, né? Aí. Uns 7 anos, né? Pessoalmente, né? Olha aí, faz uns 7 anos ou mais, né? Inédito, né? Estão aí face a face. Já debati muito com esse homem, mas apanhava mais do que tudo. Ai, que bom. Essa cacetada nunca esquece. Mas serviu de alguma coisa, né? De aprendizado. Eu já apanhei desse cara aqui também. Uma vez ele é benção. Eu fui estudar mesmo por causa dele. Uma vez eu achei que ele estava me chamando de analfabeto. Você entendes o que lê? Mas como assim? Eu tô dando. Não, tem algo por trás aí. Mas é exatamente mas assim. Mas eu dou graças a Deus aí por essas pancadas aí que ele me deu aí, que nos direcionou aí ao conhecimento bíblico genuíno. Pastor Alexandre, considerações finais? Eu também tô feliz, né? Dispensa comentários aí, o nosso amigo, né? É um homem aí que a gente vê Deus na vida dele, é um servo do Senhor, focado no reino de Deus. Amém. Intensamente, né, pastor? Podemos dizer aí que é quase... Há mais de 20 anos ensinando do reino. Tá lá com o pastor Damásio, né? Damásio, Pedro, Gilberto, Márcio. Bênção de Deus. E é isso, meus irmãos. Tenho só a agradecer a Deus por esse privilégio. O evangelista Rafael tá aqui com esse homem, né? Bênção de Deus aí, que é uma fera nas escrituras. Que bom, maravilha. Amém. Pastor, quem quiser contatar o senhor, seguir nas redes sociais, o canal também, fica à vontade. Então, você que quer fazer um seminário com a gente, poxa, eu quero levar você lá na igreja. Quanto é que vocês cobram? 0,800. Hospedagem, né? E pode ser na tua casa também, se quiser, tá? Não tem problema nenhum, a gente come pouco. Tá? A gente come pouco, tá tranquilo. Tá? E a mentirinha viagem, de né? crente, mentirinha de crente. Só tem que ter um churrasco lá. Tá tranquilo, já o churrasco tá na bênção, né?
Mas é 0800, irmãos. A gente vai nas igrejas, a gente ensina. Eu quero levar vocês lá na nossa igreja para fazer um seminário. A gente tem 3 níveis de seminário, nível 1, nível 2, nível 3, tá? E aí a gente ensina sobre o seio de Abraão, a gente ensina sobre a aliança abraâmica, a aliança davídica, a última semana de Daniel, grande tribulação, anticristo, besta da terra, do mar e tudo mais, tá? Você pode mandar um e-mail para mim com igorguerreiro@gmail.com, tá? Que aí eu vou ler o seu e-mail, a gente vai entrar em contato, a gente vai lá, já fomos no Ceará, Brasília, Bahia, Curitiba, né? 3 vezes aqui em São Paulo já ministramos, estamos para ministrar ainda esse ano em algum local aqui de São Paulo, pode ser que aproveite e volte aqui. Jaguariúna, né, Com pastor? certeza. Jaguariúna. Sim, né? Já tá lançado o convite aí, né? Então, sim. então a gente está ministrando o reino nessas igrejas, né? E você também pode estar vendo, né, os nossos vídeos, as nossas aulas, os seminários online, né? Através do nosso canal Venha o Teu Reino. Escreve lá, canal Venha o Teu Reino. Você vai cair direto, né? Segue e acompanha, que a gente está sempre trazendo uma novidade, algo bom lá para a gente poder estar compartilhando do reino de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Espero que você, né, seja edificado por essa programação, né? Tudo que foi aqui ensinado, falado. Que Deus abençoe a sua vida, abençoe vocês também, meus Amém, irmãos. amém. Muito bom estar aqui com vocês, né? Para quem já está aí na madrugada, poderíamos passar a noite aí, né? Mas Daqui a pouquinho o sol Vamos. vai nascer. vamos deixar algumas coisas quando tiver com o corpo glorificado aí na eternidade. Pode reino. Exatamente. Pode rir, né? Aí, ó, pode rir. Ó. Tá nascendo uma junção aí, hein? Eu vou falar assim, você se lembra, rapaz, né? Que há 355 bilhões de anos atrás, quando a gente se conheceu, O Arão do período Cretáceo. Mas é isso aí, meus irmãos. O Pode Fé tá chegando ao fim desse episódio. Caso você que assistiu a programação aqui e não encontrou o canal do Pastor Igor, nós vamos deixar aqui o @ dele, tá bom? Vamos deixar aqui o link da descrição do canal dele. Segue lá, compartilha e vamos crescer juntos com o reino. Que Deus abençoe sua vida. Em nome de Jesus. Fiquem com Deus. Amém. Tchau, tchau. Rapaz. Amém.